paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Hoje aqui a gente está com a mesa cheia, graças a Deus. Né? Com o que a gente está aqui hoje? A paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus. Hoje os nossos convidados são 3 irmãos. Os irmãos Fabro. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para falar tudo que vocês querem. E hoje, o apresentador do podcast é o pastor Akira, eu vou ficar como collab. Amém? Amém. Acabei Glória de a receber Deus. essa bomba, glória a Deus. Amém. Então, os irmãos Fabro, desculpa, Fabiana, André e Alexandre, certo? Isso. Acertei? Glória a Deus. E se apresentem. Eu sou o mais velho, eu sou o mais novo. Eu não conheço. Eu sou a mais velha, né, dos 6 irmãos. 6 irmãos? 6. E eu sou a mais velha deles todos, né, mas tem mais 2 meninas, né, Sim. que moram com meu pai. Então, eu sou a mais velha, tenho 43 anos, casada, mãe de 3 filhos e um neto. Uau! E aí o André já vai se apresentar, né, e vai falar. Isso. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, né? A Amém. todos que também estão nos assistindo aí, que ou vai assistir. Quero agradecer aqui pela oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez, né? E eu sou, né, assim, só corrigindo a Fabiana, né, nós somos em 8 irmãos. Tem mais 2 que é da parte da minha mãe, né? Que eles, né, são nossos irmãos também por parte de mãe também. E eu tenho 42, né? Depois dela fui o próximo rei da fila, né? Sou casado também, muito bem casado. Minha esposa está aqui nos bastidores também, torcendo por mim, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito, né? Muito nessa nossa caminhada aqui. E estou muito feliz por estar aqui, né? Juntamente com meus irmãos aqui, né? E participando desse podcast, é a primeira vez que eu participo e para mim é uma honra. Amém. Glória a Deus. Também quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Eu sou o Alexandre, tenho 38 anos, um pouco tímido, porque é a primeira vez que a gente participa disso, né? Também sou casado com a Maria Carolina Fabro. Um beijo, meu amor, te amo. Tenho um filho também, que é o Matheus, de 14 anos. E quero agradecer por essa oportunidade também que está nos dando aqui, de mostrar um pedacinho da nossa família Fabro, né? Isso. Estamos muito felizes. Eu espero que dê tudo certo hoje aqui. Já deu tudo certo, né? Amém. Amém. Então, irmã Fabiana, então vamos lá. Você é como se fosse a mãezona deles, então. Mãe. Conta como como é que era. Vocês são evangélicos de berço, é Sim. isso? Né? E como é que era com os dois? Como é que era a infância de vocês? Como é que era cuidar deles? Vou falar um pouquinho para deixar eles falar também, porque eu sou muito faladeira, tá? Sim, sim. E eu quero me desculpar, irmãos, que eu não dei a paz do Senhor na hora que eu fui falar, que a gente se empolga na conversa, né? Nem dei paz do Senhor Jesus para todos, né? Que Deus abençoe os irmãos pela oportunidade de estar aqui. E falando sobre a família, os meus pais, eles se casaram muito jovens, né? Meu pai é mais velho que a minha mãe, bem mais velho que ela, né? Eles têm uma diferença de 9 anos de idade, né? Então, minha mãe era uma menina quando ela casou com meu pai. Ela tinha 15 anos, né? E logo engravidou, né? E eu já vim já rápido assim. Então, a família do meu pai sempre foi uma família católica, né? E a metade da família dele ainda é muito católica, eles são católico roxo. E o meu pai conheceu o evangelho através da minha mãe, que era filha de pais que eram evangélicos, né? E que era da igreja Batista, né? Então eles vieram da Batista. Mas conheceram o evangelho, né? Então meu pai, quando casou com a minha mãe, conheceu o evangelho, passou. Só que quando eles foram mesmo para a igreja, eles foram para a Assembleia de Deus, né? Meu pai aceitou Jesus na Assembleia de Deus,
Aí ele tem um testemunho lindo de libertação de cigarro, de um monte de coisa, né, que ele tinha, que ele sofria muito com aquilo. E, conclusão, quando a gente, né, foi nascendo assim, a gente já foi no berço evangélico. Mas, ao decorrer do tempo, meu pai e minha mãe eram pessoas muito usadas por Deus. Muito. Eles tinham uma vida assim, muito assim, com Deus, assim, muito firme. Eram muitos. Minha mãe tinha dom de revelação, cantava com meu pai nas igrejas. Eles trabalhavam muito na obra. Então, é o que vocês vê a gente fazer aqui. Eles também eram assim, né? Sim, sim. Então, Eles foram exemplos, né, eles referência eram muito pra assim vocês. firmes no Evangelho, mas né, a gente fala que pela trajetória, né, de tudo que estava acontecendo, o inimigo não feliz com aquilo, né, veio e interrompeu essa história deles e eles se separaram por uma coisa muito assim que se a gente para hoje para pensar e falar, meu Deus, por causa de uma bobeira, né, que o inimigo entrou e acabou com a família, né, a família assim, casal. E a gente sofreu muito, né? Porque quando nesse tempo que eles se separaram, a minha mãe, ela perdeu totalmente a fé em Deus. Ela se revoltou com o que tinha acontecido e ela abandonou o evangelho e ficou doida e já não queria mais cuidar da gente, né? Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa. Hoje, graças a Deus, ela está na igreja. Ela é uma mulher de Deus, né? Mas esse tempo foi muito difícil. Meu pai também se afastou do evangelho nessa época. Enfraqueceu a fé, assim, né, no caso. Assim, sabe, a vida espiritual deles morreram, né? Por uma coisa Os muito, dois, então, os no dois, caso. muito boba. E por um mal entendido, né? Que nem tinha acontecido aquilo, mas por um mal entendido o diabo trabalhou de todas as Distorceu formas e tudo aquilo foi. Então eles foram enxergar a verdade quando já não tinha mais jeito, já tinha passado anos já aquilo. E a gente sofreu bastante porque a gente teve que ir para casa de vó, morar com a avó. E meu pai, como homem, trabalhava, então não tinha tempo para ficar com a gente. Meu pai sempre foi um homem exemplar. Meu pai, minha mãe sempre foram um exemplar. Minha mãe, quando teve esse problema, ela se afastou da gente um tempo, né? Ela era nova, muito jovem, minha mãe. E meu pai também, mas ele sempre foi um homem exemplar, né? E a nossa família, a família do meu pai, que a gente foi morar com a mãe do meu pai, a avó, ela sempre foi uma mulher muito regrada, muito assim, sabe? Honesta, pessoas de caráter, assim, sabe? Que nunca quis que nenhum de nós se perdesse, nem fosse para o caminho mal, né? E aí, o que aconteceu? Praticamente, eu tive que ser mãe deles nessa época. Porque eu era mais velha, então cuidava deles, né? Então, até porque minha avó não tinha só a gente de neto dentro da casa dela, tinha mais netos, né? Acho que era quase uns 10 que tinha dentro da casa da minha avó. E aí a gente passou essa trajetória muito difícil e eu tive que cuidar deles. Né? Muitas vezes a gente ficava no embate do meu pai e da minha mãe de, não, eu quero ficar com eles, e a gente sofreu bastante, né? E a minha mãe, um tempo que ela ficou com a gente foi morar numa favela, né? Num lugar horrível, e ela chegou ao ponto de ficar muito enferma em cima de uma cama, e eu vi que a minha mãe ia morrer ali em cima daquela cama. Cresceu um tumor no estômago dela, né? Então ela ficou muito doente, ela não conseguia sair da cama. E eu, nessa época, acho que eu tinha uns 10 anos, por aí. Assim, eu era bem criança ainda, né? E eu pegava eles, a gente não tinha o que comer, eu pegava eles e ia para a rua pedir comida. Eu ia bater em porta, eu arrumava eles bonitinho, né? Para as pessoas não acharem que a gente era favelado na época, né? E arrumava eles e até que as pessoas falavam assim, mas cadê seu pai e sua mãe? Vocês são tão arrumadinhos, né? Onde vocês moram? Aí quando eu explicava a situação, as pessoas se compadeciam da gente, dava comida, então eu arrastando eles com um carrinho de feira, assim, com aquelas coisinhas ali. E, assim, conclusão, né? Para mim não ser muito cansativa, assim, Deus tinha já um plano na nossa vida, então Deus o tempo todo foi guardando a gente de não sair do foco do centro de Deus, de sair da vontade dele. E a gente passou por muitas coisas, se eu for contar que vocês nem acreditam, eu falo, meu Deus, vocês já passaram por isso, meu Deus, eu não acredito. Estou contando só essa parte, porque essa parte aqui marcou muito a nossa vida. Sim. Né? E isso daí marcou Mas muito. é aí que a gente vê, né, o amor de Deus, né? Que assim, Ele cuidou de tudo, né? Vocês eram crianças, você com 10, eles mais novos, né? Imagina a dificuldade. E assim, a gente nem sabe como a gente chegou aqui. A gente sabe que assim que Deus guardou a gente, que livrou de tantas mortes, de tanta coisa que a gente passou, sabe? Foi difícil. Nós estávamos conversando aqui antes, né, de entrar aqui nos batidores aqui, né, é a questão disso aí, né, que assim teve a nossa infância teve tempos muito bons, né,
Assim, nós vivemos, né? Nós crescemos, né? A gente foi criança. Foi criança, justamente, né? Todas essas brincadeiras que hoje não existe mais, que hoje a criançada é tudo, né? Internet, né? Mas na rua, exatamente. Eu Então, acho que o assim, medo nosso também, né, dos pais, assim, não é a mesma época não tem que... mais a segurança que, Exato. assim, a segurança diferente. hoje É um tempo um O tempo sentimento diferente. a sensação de segurança hoje Exato. é quase nenhuma perto do que tinha Exatamente. antigamente, né? Foi aquilo que nós estávamos conversando, né? Que às vezes eles, né? São os dois que é menor, atravessavam a cidade para ir ver meu pai, quando eu morava com a minha mãe e tal. Então, assim, duas crianças passando debaixo da catraca, né? Para ir de uma região a outra da cidade. Quem faz isso hoje? Ninguém faz, né? Você não vê mais nenhuma criança, né? A não ser uma criança que já vive nessa vida mesmo, já cresceu assim. Mas Então, que, assim, que tem então- 10 anos e vai começar agora. Exatamente. Não, Então, passa. essa parte que ela contou aí foi justamente o que eu estava conversando com a irmã lá, né? Isso foi uma Sim. parte ruim da nossa vida, né? Mas, igual ela falou, né? Deixou claro aqui, né? Que mesmo nós passando tudo isso aí, Deus nos guardou. Porque você vê Verdade. tanta coisa acontecendo hoje, às vezes na porta de casa, né? Às vezes a criança está ali brincando ali, vê um carro desgovernado ou alguém com má intenção, né? Acaba, né? Fazendo mal, né? Sim, E naquela época Deus nos guardou, nos supriu nossa necessidade, né, assim, eu digo assim porque, né, nos deu estratégia, né, para chegar onde nós chegamos hoje. Então, assim, nós vemos a mão de Deus na nossa vida, como ela falou, né, assim, nós demos aqui um up, né, do que realmente, é que eu falei para a irmã, né, se fosse para escrever mesmo a nossa história, dá um eu- livro, uma bíblia. e é que nem eu estava falando para a O irmã, livro de crônicas, né? que nós já conhecemos uma parte desse Brasil, porque nós já moramos em muitos lugares, né. A gente viajava para todo lugar. Tem até um que já morou fora do Brasil. Conta um Fora pouco. do Brasil? Fui morar 8 meses. Eu morei no Paraguai e estudei lá, e aprendi um pouco a cultura de lá. Mas eu era muito criança e aí, então eu já esqueci tudo já. Muito criança, quantos anos? Acho que eu tinha uns 7 anos de idade. Acho que, 7 tinha uns anos. 7. Então Eu acho que quando a gente é criança, acho que a gente... Não, eu acredito que foi em 91. Foi em 91. 91 eu tinha 11, você já tinha 12. Então ele tinha mais ou menos isso aí, tinha uns 8 para 9. Uns 8 anos. mais ou menos 8 isso. anos. Então. 8 anos. E a gente, mas tudo isso que aconteceu, eu acho que foi esse plano de Deus foi para unir mais a gente. Porque hoje em dia a gente é tão unido, mas tão unido mesmo, que às vezes as pessoas falam assim: vocês não brigam não? Gente, a gente não briga. Eu não sei nem qual foi a última vez que eu brigo com meus irmãos. Porque a gente é tão unido, mas tão unido mesmo, há um respeito muito grande entre As a pessoas gente. acham que a gente é meio fingido, né? Porque tem, assim, muita união entre a gente. Aí Não, tem mas gente que, assim, acho que nossa, isso daí mas foi uma das coisas que chamou a atenção da A gente, gente né? sempre foi Exatamente muito unido. isso. A gente E não só sabe que assim, entre os irmãos, com a família inteira. As cunhadas, todo a mundo. gente vê que é muito quando unido. o palco é bonito, como a gente vê o de vocês, a gente sabe que o bastidor tem muita história. Né? Quando eu ouço a irmã Fabiana ministrando, o irmão Alexandre ministrando louvor, assim, vocês são muito usados por Deus para falar com a gente, sabe, que está ali, né, para a gente entrar no espírito de adoração com vocês, né? Tem hora assim que é muito fácil só ouvir a voz de vocês. Depois vocês vão contar um pouquinho como é que é o louvor lá, né? Mas assim é de Deus mesmo, né? Diversas vezes que a irmã Fabiana ministrou, né? Eu chegava em casa para você e falava, né? Nossa, amor, a irmã Fabiana falou de novo, entregou, né? Confirmou uma coisa. E às vezes a gente ouve também, sabe? Às vezes é só a voz, às vezes é só o teclado, às vezes é só a bateria, né? E falo assim, nossa, vocês, eu não sei nem como expressar assim em palavras, né? O que é adoração junto com vocês, sabe? Mas assim, olha, continue assim, deixa Deus usar mesmo, né? Todas as vezes que a gente sobe, eu não vou falar só por mim, eu vou falar por eles também, que eu creio que sempre a gente faz aquela pequena oração, que é: Senhor, que o Senhor possa me usar conforme o teu querer. Isso. Eu sempre vou, quando eu subo no púlpito para cantar ou para ministrar, eu sempre falo para o Senhor, eu falo: Senhor, que eu possa ser uma ferramenta nas tuas mãos hoje. Amém.
que não seja eu falando, mas sim o Senhor colocando as palavras na minha boca, para que as pessoas que ouçam o nosso louvor seja tocada pelo Teu Espírito Santo, que as pessoas possam ser modificadas, que elas possam entrar tristes, mas saírem felizes, com a vida mudada, porque às vezes a gente, se a gente não se entregar realmente de coração ali, o louvor não vai subir. Então eu creio que quando a gente sobe ali, a gente tenta entregar o melhor para Deus. Porque da minha parte, mesmo dos meus irmãos, eu tenho certeza que a gente, sabe, se esforça para fazer o melhor. Às vezes as pessoas olham assim de fora, acho que o Fabiano falou, muitas pessoas não conhecem a gente e vê essa felicidade da gente assim e fala assim, nossa, deve ser fingido. Mas não, a gente realmente entrega de verdade ali aquele louvor, aquela adoração para que Deus possa realmente receber. Sim. Quando eu subo no altar, eu falo, Senhor, recebe esse sacrifício de louvor a Ti, Sim. porque o Senhor é o único. Às vezes, até no louvor eu sempre falo isso, é para Ti, Senhor, é todo louvor, toda honra e toda glória é para Ti. Amém. Então a gente tenta fazer o melhor, entregar o melhor para Deus, para que Ele possa devolver esse louvor em bênçãos para a igreja mesmo, né? Isso. Então a gente fica muito feliz em ouvir muito testemunho de outras pessoas que através da nossa vida as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. A gente fica muito feliz porque sabe que nessa parte Deus usa a gente, né? Deus toca na gente para a gente ser usado e que nós possamos cada dia mais e mais, né, ser usado por Deus, que o nosso desejo é esse. A gente foi criado para isso, né? Meu pai ensinou a gente na igreja e esse dom foi passado da família do meu pai, né, que é a minha mãe, foi passado para a gente e a gente tenta honrar o mais possível deles, né? Tá, então, aí vocês, né, vocês estavam contando, foram tempos difíceis que vocês passaram, né, e aí vocês já estavam ali na igreja já, né, quando pequenos, com os seus pais, no caso, né? Então, E seus pais já louvavam? quando estava meu pai e minha mãe estavam juntos, a gente estava na igreja. Quando Sim. houve essa separação, não, porque eles se afastaram da igreja, Sim, né? Então a sim. gente ficou um tempo, até porque a gente era criança, né? Sim. Então a gente ficou um tempo fora da igreja. Mas depois a gente voltou, retornou, a gente já era mais adulto, né? Uhum. Então eu lembro que a gente ia para a igreja, minha mãe não ia, né? A Sim. gente ia lá em Cumbica, tem a igreja lá até hoje, que é do Ipiranga. Uhum. A gente ia para a igreja, ela não ia, né? Porque ela estava afastada, então ela não queria ir. Sim. O meu pai, depois de um tempo também, ele retornou para a igreja, porque Deus deu um livramento para ele de morte. Ele trabalha Glória a Deus. ele trabalhava, né, de motorista de ônibus. E um dia lá ele sempre tinha oração lá no pátio lá, né, antes de começar o trabalho. Meu pai não participava porque ele estava afastado. Aí um dia ele disse que, não sei, deu curiosidade dele ir lá aquele dia. Aí ele foi, o Espírito Santo, né, que levou ele. E aí ele foi, e na oração, o irmão deu uma revelação para ele. Falou assim, olha, hoje Deus está te dando a oportunidade para voltar, porque você se afastou e você é um instrumento. O irmão, a pessoa nem conhecia meu pai. Você é um instrumento na mão de Deus e Deus vai te dar um livramento de morte hoje para provar o que Ele está te falando aqui. Que para você voltar o mais rápido possível. E realmente, quando ele desceu do ônibus, que ele estava voltando, né, de madrugada, estava voltando, ele desceu do ônibus, tinha um cara no ponto de ônibus esperando ele ali, para matar ele. E aí, quando ele desceu, ele olhou para o céu e falou assim, nossa, meu Deus, como o céu está lindo, tão estrelado, né? Aí disse que esse rapaz, na hora, ficou cego. O rapaz ficava assim, mas ele estava aqui agora, ele estava aqui. E ficava assim, rodeando meu pai, não enxergava meu pai. E aí, meu pai falou assim para ele, você tá procurando alguém? Você está precisando de alguma coisa? Meu pai, né? Ele falou que não deu atenção, não enxergava meu pai. Meu pai falou assim, fica aí com a sua loucura. E atravessou e foi embora, né? Aí, quando ele passou assim, atravessou a avenida, né? Ele subiu a rua da casa dele, na época, ele falou assim, o Espírito Santo falou para ele assim, a resposta que eu falei que ia te dar era essa. Ele ia te matar. O Espírito Santo falou para ele, olha para trás. E aí, quando ele olhou, ele falou assim, ali, aquele homem ali é o que te ia matar hoje. E eu estou te dando um livramento. E aí foi quando meu pai retornou à igreja. E aí aceitou Jesus. E até hoje, graças a Deus, é um homem de Deus, um homem usado que faz missão também, sabe, meu pai, ele não é muito de pregar a palavra, ele prega, porque ele já cuidou de muita igreja, ele é pastor. Não é pastor ungido, mas é evangelista. Né? Mas o pastor sempre confiou nele de cuidar de igrejas, né? E ele sempre foi uma bênção, as pessoas
a gente é muito cativante, né? A gente, onde a gente chega, parece que a gente já conhece as pessoas há 50 anos já. Então, meu pai, assim, ia para encher as igrejas, o pastor, ele, Mário, a igreja lá tá acabada, lá, vamos lá ajudar. Meu pai ia, levantava a igreja e tal. Não o meu pai levantava a igreja, né? Deus usava ele lá, o modo dele trabalhar, então, né, a igreja crescia, então ele É o chamado muito dele, usado, né, por Deus. Então, hoje em dia que ele não cuida mais de igreja, ele sai, vai fazer as viagens dele, né? Leva o louvor, que ele gosta muito de cantar e de tocar aquela sanfoninha dele abençoada, que Ele toca, a igreja então. pega fogo quando aquela sanfoninha toca, e é uma bênção. Meu pai é maravilhoso. A gente Então ama aí o muito. seu pai já tocava já. Já tocava. Aí, então vocês assim entram assim, Então, vocês é todos isso, são é, levitas, É isso né? que eu ia falar, né? Fala agora do pai. Instrumentistas, é isso. O reflexo hoje da música na nossa vida justamente veio dos nossos pais, né? Porque eles eram a dupla no passado, entendeu? A Mari e Noemi no passado era a dupla, que bem conhecida aqui em Guarulhos. Eles cantavam aqui nas igrejas aqui, nas Assembleias de Deus aqui. Então, assim... Mas conta da sanfoninha que ele ganhou. Então, a sanfona dele, ele ganhou com 15 anos de idade do pai dele. Ele tem até hoje a sanfona. 15 Mas Zezé anos. de Camargo e Luciano lá, que ele aprende, é daquele jeito, que é a Daquele história do jeito meu lá. pai. Sim. É quase a mesma história. Só que meu pai não foi para o sucesso igual, né, o cantor, né? Mas assim, desde essa época meu pai tem a sanfona que ele ganhou do pai dele, que ele tinha desejo, né? Porque ele ia para aqueles bailes, né? Antigamente o baile era ao vivo, né? E era, né, acordeon lá. Aí ele gostava, né, daquele Eles moravam na rastapé roça. lá, né? Do rastapé, né? Aqueles lugares eram Aí ele muito gostava do forrozeiro. acordeon e tal. Aí o desejo dele era aquilo ali. Aí um dia, né, acho que o pai dele, né, o meu avô, acabou acompanhando esse desejo dele aí e acabou presenteando ele, né? Porque ele também ajudava muito meu avô na roça, né? Aí um dia eu vou presentear esse guri aí. Aí pegou e... Aí um dia, acho que foi aniversário dele, né? Foi o aniversário dele de 15 anos, 15 ou 16 anos. 16. Aí meu avô pegou e deu esse acordeão para ele, que ele tem até hoje. Até hoje ele tem acordeão. Ele tem o ciúme daquela sanfoninha dele. Exatamente. Então, assim, aí a nossa vida hoje, assim, é reflexo deles do passado, que eles já vinham da música já, né? Então, assim, Vocês nós cresceram, crescemos exatamente né, dentro da ouvindo, música. vendo. Eu lembro quantas vezes meu pai, nós pequenos lá na casa do irmão, lá na nossa casa onde nós moramos lá, né? O irmão José Carlos, né, que ele tinha uma banda na época lá, nós lá com as filhas dele, né, nós brincando com as filhas deles lá, né, e eles lá ensaiando lá. Porque os ensaios deles nessa época aí era nas casas, né, eles arrumavam aquelas caixas, né, aquelas multiuso, né, dentro de casa lá, ligavam lá o órgão, né, que naquela época não tinha teclado, era um órgão, né, era órgão, aí tinha o guitarra, o baixista, né, aí levava aquela bateria lá, né, aquelas baterias bem simples lá, e fazia aquela, né, o ensaio deles na casa deles para eles apresentar, né, nas igrejas. Então, assim, desde pequeno já veio nessa vida aí. Então, assim, foi algo que foi crescendo dentro de nós, desejo, né? Eu mesmo, na parte do teclado, eu comecei mesmo realmente a tocar teclado em 98, né? Estava com 18 anos de idade quando eu comecei a tocar teclado. Meu primeiro instrumento foi contrabaixo, por questão da igreja onde nós congregávamos, onde meu pai retornou para Cristo, né? A igreja lá não tinha muito músico, né? Mas vocês, assim, não frequentaram escola de música? Foi tudo dentro da igreja? Não, foi dentro da igreja, né? Assim, tanto, né, eu teclado, Espírito Santo, isso. eu teclado. A gente estava falando os na semana. ensinamentos passados de geração para Exatamente. geração, entre irmãos. Então, e meu pai ele tocava teclado também, então, além do acordeão ele tocava teclado. Só assim que meu pai não tinha muita paciência para ensinar. Né? Sim, é. Então, assim, eu tive essa dificuldade, né, para ingressar, assim, porque ele não tinha muita paciência. Então, assim, aí quando eu vim morar para Guarulhos, né, no ano de 97, foi quando eu eu fui congregar no Ministério do Ipiranga, né, Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga, e lá não tinha tecladista. Tinha 4 baixistas e não tinha tecladista. E eu tocava baixo. Eu falei, se eu vou tocar aqui, eu vou ser o 5º baixista, eu vou tocar nunca. Aí foi onde o filho do pastor lá, que foi muito amigo nosso, né, é muito amigo nosso, e na época ele tocava bateria, ele falou assim, vai tocar um instrumento que você não, né, que a gente está precisando e tal. Eu falei, é verdade, vou tocar assim mesmo. Aí eu fui procurar tocar teclado, aí eu comecei a pegar as revistas e tal, né? Porque naquela época não tinha negócio de YouTube, né? Era revistinha, exatamente. Aí eu ia nas revistinhas e tal, aí eu tive alguns irmãos, né, que me ajudaram também, assim, dar um toque assim. Mas aí desde 98 para cá eu comecei sozinho, né? E, enfim, aí Deus foi abençoando, foi dando sabedoria para nós, né? Entendeu? Ele também não sabia nada de bateria, né? Conta a sua história da bateria aí também. Foi em 2000. Em 2000 que eu comecei a aprender a tocar bateria, através desse irmão também, o pastor André, que é uma benção hoje, muito usado por Deus, hoje ele é um pastor. E foi ele que tocava bateria. Eu cheguei na igreja e ele tocava o teclado,
E eu senti aquele desejo, sabe, de tocar a bateria, e aí eu fui aprendendo, e fui desenvolvendo muito rápido. E aí, de terceiro baterista, eu já pulei para primeiro baterista já, e aí fui desenrolando, e Deus foi dando a sabedoria foi igual aprendendo, igual beber água, e não esqueci mais. E aí, Glória até a hoje Deus. a gente Mas aí aprende. Porque Aí. não é simplesmente vocês só cresceram, saber né? Cresceram e foram indo tudo no mesmo ministério, todo mundo junto. Sempre. A gente ficou um tempo só, assim, diferente, porque quando eu me casei, né, meu primeiro casamento, eu fui para Deus e Amor. Eu fiquei bastante tempo na Deus e Amor. E então foi esse tempo que a gente ficou separado, né? Mas depois a gente sempre gostou de estar todo mundo junto. Até quando a gente veio para cá, né? A gente veio aqui só para cantar naquele dia. Mas eu orando, né? Pedindo a Deus, falei, Senhor, a gente não pode ficar sem ministério, porque tinha acontecido um problema na igreja onde a gente estava, que o pastor dizimou lá a igreja, problema ministerial. Sim. E aí eu falando para Deus, Senhor, a gente não pode ficar sem ministério, né? Prepara um lugar. E a irmã Andréia sempre ficava chamando, que a gente congregava tudo junto. Tem um monte de gente aí que era da mesma igreja que a gente. Ah, sim. Aí eles sempre convidam, vem aqui conhecer a igreja, vocês vão gostar, é uma bênção e tal. Aí no primeiro dia que a gente veio, eu orei, falei, Senhor, mostra, né? Se aqui for o lugar, o Senhor mostra. Nossa, o primeiro culto Deus falou, desde o primeiro louvor até a mesmo? palavra, até tudo. Aí eu falei, é aqui, né? E meu esposo, ele estava um pouco, assim, abatido, né, espiritualmente. Vou contar isso aqui porque é um testemunho. Sim. E aí, ele estava meio abatido por conta desses problemas da igreja, a outra, né? Então, a gente veio primeiro, aí a gente saiu do culto aquele dia, né? Eu falei para ele assim, Deus falou comigo que é aqui. Aí ele, então eu também vou ficar. E o Alexandre não estava, o Alexandre estava no Ipiranga. O Alexandre foi o resistente ainda, que Sim. depois que ele veio, né? Mas aí quando a gente falou que a gente ia ficar, eu fiquei feliz. Falei, glória a Deus, achamos um lugar bacana para ficar, porque quando a gente chegou aqui, gente, nossa, eu não consigo explicar a sensação que eu senti aqui nesse lugar. É uma coisa tão boa, mas tão boa, que eu saí daquele dia tão feliz, eu fui glorificando daqui até na minha casa. E eu, meu Deus, obrigada, Senhor, que maravilha, eu sei que vai ser uma bênção e tal, né? Cheguei em casa, contei para o meu esposo, foi assim, assim, assim. Ele, que bacana e tal. Aí eu vim algumas vezes sozinha, né? Até que chegou o dia preparado por Deus, né? Sim. E aí eu convidei ele, falei, vamos hoje no culto? Só que, eu cheguei aqui, sério, eu falei, eu vou sentar e vou ficar quietinha no meu canto. No primeiro domingo, irmã Fabiana, você vai ajudar lá no grupo de louvor. Eu, não, gente, eu vou ficar aqui sentada. Não, você vai ajudar a gente. Que era a época que o Ademar era o líder dos músicos, né? E a Márcia, que era a do louvor, né? Sim. Aí convidou a gente para participar. O André já foi pro teclado já, né? Então foi tudo assim muito rápido. E aí eu peguei e convidei ele para vir. E ele falou assim, tá, eu vou ver. Falou assim, né? Aí eu vim na frente porque tem ensaio, né? Vim na frente para ensaio. Aí quando eu penso que não, eu dobrei meu joelho lá. Antes eu sentava do lado de cá, né? Agora eu pulei pro lado de lá. Mas antes eu ficava aqui, né? Lá na frente também, porque, gente, sério, eu não consigo sentar em outro lugar se não for lá na frente. Porque senão eu não consigo prestar atenção no culto. Eu fico muito dispersa com as pessoas, então eu tenho que sentar ali. Sim. Aí, tá, conclusão, que eu dobrei meu joelho e estava orando ali. Quando eu penso que não, o Silvio tá lá nas cadeiras, né? Dos obreiros lá. O que você está fazendo aí? Sai daí, a igreja. Aí não pode sentar, né? Que não sei o quê. Aí ele pegou e falou, o pastor que me colocou aqui. Aí o Espírito Santo falou assim, eita, deixa que é eu. Aí eu falei, tá bom, Jesus. Aí foi, tá bom. Fiz assim para ele, falei, tá bem. Aí fiquei ali, e o pastor Kate foi a primeira pessoa que recebeu ele, quando ele chegou, abraçou ele. Ele nem sabia que era o pastor, né? E aí abraçou ele, meu querido. Você já conhecia o pastor Kate? Não, sabia que ele era o presidente, mas não, Sabia. assim, Pai do Sim. Senhor, tudo bem. Não tinha intimidade, não tinha nada, né? Sim. E aí o pastor carregou ele e colocou ele lá, sentado nas cadeiras lá, né? E dali, aquilo ali foi, assim, uma chavinha que virou nele. Tipo assim, eu fui muito bem recebido, né? E tudo isso foi o Espírito Santo, né? Então, aí ele ficou feliz, aí falou, eu vou ficar lá, porque eu gostei de lá e tal. E Deus falou com ele, né? E fiquei bem feliz. E outro diferencial aqui do ministério, né, pegando um pouco do gancho da Fá, é assim, a humildade de todo o povo que tem aqui, principalmente vindo da liderança, né? Que nem o pastor Kate. Quem vem aqui a primeira vez nunca imagina que ele é o presidente do ministério. De tão humilde que é o pastor Kate, a irmã Maria, né?
próprio pastor Wilson também, a pastora Silvana. Então, assim, são pessoas assim que você vem aqui, você acha que é uma pessoa comum aqui dentro da igreja, né? Porque você vai em outros ministérios, né? Que eu creio que você já visitou outros ministérios. Chega lá, o pastor ele faz questão de sentar logo lá, né? No púlpito lá, logo, né? No destaque lá, para mostrar, eu sou o pastor aqui. Sim. Aqui no nosso ministério, graças a Deus, é uma coisa que muito me chamou a atenção, nossa, acredito, né? É a humildade do ministério, que aqui não tem hierarquia, aparentemente, entendeu? Sim. É exatamente algo assim de falar, ó, o pastor Kate, depois o pastor Wilson. Não, aqui todo mundo é igual, entendeu? Então isso foi muito que chamou nossa atenção, porque claro que a honra e a glória é para Deus, né? Que São todos obreiros, né? todos os obreiros, aqui pra exatamente. Não trabalhar tem na aquela obra. pessoa, entendeu? Existe a hierarquia, né? Mas nada que venha se destacar de fulano e ciclano não é, não. Isso, não há essa necessidade os nossos pastores. carnal, né? Visual. Vê que ó, o Exato. pastor presidente é o pastor, né, Kate, Isso. vem o segundo presidente colocar como segundo presidente o pastor Wilson, colocar assim, né, na forma que A gente vê que a humildade é tão grande que várias vezes o pastor Wilson fica na portaria. Ele é o porteiro da igreja. Então, muitos pastores colocam um obreiro ali, vai lá para cima do púlpito lá e senta lá e aqui é meu lugar e pronto. Aí na nossa igreja não tem isso. A nossa igreja é igual o pastor falou, todo mundo aqui é igual, todo mundo aqui é obreiro. Isso. Então, isso é muito cativante. Isso atrai muito. Foi o que atraiu bastante a gente. Eu vivia lá no Ipiranga, né, no Ministério do Ipiranga. E lá, pela misericórdia do Senhor, foi lá que eu fui ungido, né, a primeira cooperador no ano de 2010. Sim. Não, 2010 foi onde eu fui consagrado cooperador. E aí depois, em 2012, eu fui consagrado a diácono, a diaconato. E continuei, né, e aí fui chamado para tomar conta dos jovens, né? E lá me colocaram como líder dos jovens de todo o setor. E aí, quando eu vim para cá, conheci aqui, aí eles falavam, vem para cá, você tem que ficar junto com a nossa família, que a gente sempre foi unido. Só falta você, só falta você tem que vir para cá, ficar com a gente Mandou aqui. psicológica, né? Aí eu vim para cá ver um culto também. E aí eu acabei gostando, eu falei com a minha esposa, né? Falei para ela, falei assim, vamos para lá, amor, vamos orar para ver se Deus abençoa a gente. A primeira vez que eu fui falar com o meu pastor, ele não quis liberar, ele falou assim, não, Alexandre, eu vou orar a Deus primeiro. Eu vou orar a Deus e se Deus falar comigo, eu vou te liberar. Mas por enquanto você continua aqui, que eu não quero que você vá embora. Você ainda tem que cuidar dos jovens ainda. Amém, pastor. E a nossa família, ela é muito, acho que a palavra certa eu vou falar obediente mesmo. A gente é muito obediente a esse tipo de coisa. Porque se o pastor falar não, é não mesmo. A gente nunca foi de bater contra pastores. Porque uma coisa que eu aprendi com meu pai, a gente sempre tem que respeitar o pastor, porque o pastor é o anjo da igreja. É a autoridade na igreja, então a gente tem que sempre ouvir o que ele tem para falar. Porque o que ele fala vem de Deus. Então até meu pai sempre falou assim, nunca você fala mal de pastor. Por mais que o pastor esteja errado, você nunca pode falar mal dele, porque se ele estiver errado, Deus vai ter que se dar conta, né? Ele vai ter que dar conta com Deus. Ele vai pagar um preço. Ele vai pagar o preço. Sim. Então, e aí eu respeitei meu pastor. A gente ficou lá mais uns 2 meses, né? E aí depois eu fui lá conversar com ele de novo, com a insistência deles, né? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E aí eu peguei e fui lá conversar com ele de novo. Falei assim, vou lá conversar com ele, ver se ele vai me liberar. Aí foi quando eu fui falar com ele, ele nem deixou eu falar direito. Ele falou assim, irmão, eu já orei a Deus e eu vi que vocês não estão mais com o coração aqui. Então eu vou liberar a minha bênção para vocês, mas eu vou só te emprestar, só, viu? Aí, pode ir lá, vai lá. E aí eu larguei tudo, abandonei tudo lá, para hoje estar com eles aqui. E aí eu vejo que a presença de Deus aqui é muito forte, a união da igreja também, aqui, o povo aqui também é bem unido, povo alegre, né? Que lá a Assembleia de Deus lá era aquela antiga que não bate palma, e aqui é uma felicidade, todo mundo faz aquela alegria toda do culto, é super emocionante, eu gosto muito daqui. Glória a Deus. Eu fiquei um tempo sem ir lá, quando eu fui, bati palma só eu. Aí eu, não pode bater palma. Aí eu passei uma vergonha, todo mundo olhando pra minha cara. Aí hoje, desculpa. Vocês já tinham um pré-assunto, mas eu vou. Falaram sobre, né, o começo, né, passaram
pela dificuldade, falaram do ministério, como que chegaram aqui, né, para a glória de Deus. E no decorrer, né, desde que vocês estão aqui no Ministério Sansei, né, o que Deus tem trabalhado na vida de vocês, que vocês falam assim, graças a Deus, né, foi superado e teve um apoio da comunidade não, da Assembleia Sansei também, né? A gente está sempre em oração, o pastor Wilson sempre manda mensagem, fala assim, precisar de alguma coisa, chama, né? Ele está sempre disponível. Então, o que vocês poderiam estar, um testemunho junto com a Sansei? Breve. Vou falar, já viu que eu falo muito, né? Então, vou falar rapidinho, que é uma coisa assim, que era um sonho que eu tinha na minha vida, que era de fazer missão, né? E eu nunca vi isso, nunca vi a possibilidade em outro lugar, né? E quando chegou aqui Você também tem um não. coração missionário, Nem né? passo, eu tenho, gente, eu gosto muito de fazer a obra. Já é a cuidadora, né, dos meninos. Eu gosto muito, eu tenho acho prazer que de fazer a Deus obra, já sabe? vai preparando desde, né? E eu tinha muita assim vontade e curiosidade de ir para saber como que é, porque você vê as pessoas no culto de missão falar como que era, o jeito que tinha que ser e tal. Então eu tinha muita curiosidade e tinha anseio de fazer isso, né? E quando eu vim para cá eu nem passava isso pela minha cabeça, né? E do nada Deus me deu a oportunidade, né? O pastor Kate chegou em mim, né, na primeira viagem, e falou: irmã Fabiana, eu orei e Deus tocou no meu coração de, né, você ir na viagem com a gente. Eu falei, tem certeza? Eu acabei de chegar na igreja. Aí ele, não, eu tenho, né, e tal. Tanto que foi bem no comecinho da pandemia, né, que a gente ficou preso lá um tempão. A gente era uma viagem de 20 dias, a gente ficou 45, né, Preto? Acho que 36, né? Mas, assim, gente, essa viagem, para mim, foi, assim, marcou a minha vida. Porque eu tive todas as experiências, assim, tudo, né? Tudo que podia ter acontecido com alguém que foi fazer uma missão aconteceu lá com a gente. Então, eu fiquei muito feliz. Foi uma viagem, assim, maravilhosa e que, assim, mudou muito meu pensar, tanto espiritualmente como também do material, né? Porque eu vi realidades ali que eu já passei muita necessidade, mas a realidade ali era bem, assim, ao extremo, né? E eu fiquei muito feliz, né, que Deus me deu essa oportunidade e fui aqui na Sansei, né, e ter essa confiança, né, que o pastor teve de me levar, assim, nem me conhecia direito e me levou, e eu, graças a Deus, eu sou grata a Deus por essa oportunidade, porque essa oportunidade foi maravilhosa, né, e cada vez que a gente vai fazer alguma viagem que ele fala, me chama para ir, eu fico muito feliz, eu amo ir fazer a obra, e eu creio que tenha pessoas que tenham desejo, né, disso, e uma coisa que eu sempre falo, nunca deixe de sonhar, porque Deus tem o tempo e a hora certa de fazer, né? E uma hora vai chegar. É verdade. E, assim, você fazendo a missão, eu sei, tem muita luta. O louvor também tem muita luta, que eu sei. Eu acho que talvez o louvor seja um dos ministérios, assim, que mais... Mais retalhado. né? Que Mais. recebe retaliação. Mas, assim, como é que vocês se preparam para tudo isso? Porque fazer missão, né, estar louvando a Deus, né, e outras obras, né, vocês estarem tocando ali, como é que vocês fazem para, né, manter firme, né, porque tem muita gente que assim fala, eu não quero louvar porque eu vou sofrer muita luta e eu não aguento as lutas que vêm para cima da gente ou coisas do gênero. Como é que vocês... Olha, eu não sei se eu posso falar pelos três, mas eu digo por mim, assim, a minha vida, eu vi que foi realmente um chamado de Deus na minha vida para adorar a Ele com o instrumento que eu toco, né? Amém. Que assim é um instrumento complexo, né? Não é fácil, mas assim Deus ele tem sempre me dado sabedoria, né? Na proporção de poder suprir a necessidade da igreja e do grupo daquilo que está precisando. E assim, além daqui, eu digo de outras fronteiras que eu já participei, né, de outros ministérios e a própria banda que nós temos, né, assim, que eu já chamei eles, né, nós tivemos algumas bandas que já passamos. Atualmente tem a banda Refúgio, né, que acho que nem todo mundo sabe aqui da igreja aqui, no Ministério Sansei, que nós tem a banda Refúgio, né.
E assim, foi um desejo que surgiu no meu coração de fazer a obra de Deus além daqui da igreja aqui, né, de ir para outros lugares, né, e através do louvor, né, trazer a palavra do Senhor, porque é esse o intuito, né? Porque tem aqueles que é chamado para pregar, né, como pastor, né? E tem aquele que é chamado para adorar a Deus através da pregação em forma de música, né, de louvor. Então, foi o nosso chamado no caso, né? Porque tanto ela que canta, ele que toca, eu também toco e canta, e eu, né, canto um pouquinho, mais toco do que canto também, mas às vezes quando precisa também nós participa também através da voz também. E então assim, realmente foi algo que ardeu no nosso coração, né? Que como foi falado aqui antes, né, desde o berço ali, mesmo com toda a dificuldade, Deus foi nos dando essa oportunidade para que hoje nós, né, fôssemos o que nós estamos sendo aqui, né? Um representante de Cristo, né? Através do louvor, através da adoração, né? Então, assim, e justamente que não é fácil, a retaliação é grande. Às vezes, né, quem está de fora fala assim, o louvor está bonito hoje, assim, mas não sabe o que está acontecendo. Entendeu? Assim, a retaliação é grande, o levante é grande. Às vezes o inimigo quer, entre nós mesmos, às vezes colocar alguma coisa que para quem possa impedir, né? Às vezes colocar, você não está legal, você não está cantando, né, aquilo que eu queria, você não está tocando daquilo que, né, está pedindo, tal. Então existe aquele, então tem aquela coisa, né, assim, aquela opressão ali. Mas como a pergunta da irmã falou, como você se prepara? Realmente é oração, jejum, é ler na palavra, porque nós sabemos que nesses últimos dias as coisas vai ser difícil mesmo, né? Porque o Senhor está às portas, né? E cada dia isso arde em nossos corações, porque isso tem acontecido através dos acontecimentos e os próprios sonhos, às vezes, né? Você vê, algumas vezes ela já sonhou com arrebatamento, eu também já tive sonho algumas vezes também com arrebatamento, e algo forte, porque quando nós conta isso, porque nós estamos em reunião de família ali, ela conta as experiências que ela teve, eu também conto a minha experiência também, entendeu? Que foi as mais recentes, né? Então, assim, nós se emociona, porque nós vê realmente que Deus está dando os sinais. Verdade. Né? Tá dando os sinais. Então, esse foi o nosso chamado, né? Esse foi o chamado, estar na parte do louvor ali, adorando a Deus através do louvor. Várias vezes já bateu a dúvida já. A gente, as pessoas não vê assim, mas já falam assim, poxa vida, tão bonito eles cantando, e vem a retaliação. E já bateu o desânimo na gente já, várias vezes já. Uma vez mesmo, vou contar um testemunho rápido aqui, ele estava junto comigo, que ele me chamou, e eu peguei, antes de sair de casa, eu estava mas muito desanimado mesmo. E aí eu falei assim, não é possível que de novo venha esse desânimo vir de novo na minha vida. E eu peguei e já me ajoelhei assim, e orei e falei assim, Deus, tira esse desânimo, essa dúvida do meu coração, porque a dúvida do meu coração era, eu só sou chamado, mas eu não sou escolhido. Essa dúvida já veio muitas vezes no meu coração já, e essa vez foi a mais forte de todas. Sim. E eu peguei e eu ajoelhei na hora assim e orei e falei assim, Senhor, me mostra se realmente eu sou escolhido, porque essa dúvida é muito forte no meu coração. Eu brincava até com um amigo meu, uma vez que eu saí da igreja, meu amigo, falei para ele assim, rapaz, eu entrei num labirinto, eu não acho a saída. Aí ele olhou para mim e falou assim, ele até chorou o dia que eu falei isso para ele. Ele falou para mim assim, Alexandre, eu tenho a saída para você, a saída é Jesus Cristo. Ele é a única saída, ele é a porta que vai te levar para fora desse labirinto. E aí eu me ajoelhei e falei com Deus, falei assim, Senhor, se realmente eu sou escolhido, o Senhor vai falar comigo hoje. Mas eu não quero que fale assim a palavra, eu quero que o Senhor fale meu nome. Eu quero que você fale a palavra, eu quero que o Senhor fale diretamente comigo. Eu quero que você fale meu nome. E aí ele falou, vamos? Eu falei, tá bom, vamos. Aí chegou lá na igreja, a gente foi numa igreja, uma Assembleia de Deus em Belém, né, se não me engano. Foi o Madureira aqui da Vila Barros. O Madureira da Vila Barros, né? Não sei o endereço, mas foi um pregador essa noite lá. E eu nunca tinha visto ele, nem ele também nunca viu esse pregador. E ele pregou sobre Pedro, quando Jesus perguntava a Pedro se realmente Pedro amava ele. E eu ali quieto no meu canto,
ele olhou para mim e falou assim: Alexandre, tu me amas? Aí eu olhei para trás assim, falei: é eu? Ele: é, Alexandre, você me ama? Tu me amas, Alexandre? E aí eu pedi para Deus falar uma vez meu nome, e ele não parava de falar meu nome, apontando o dedo para mim. Tu me amas, Alexandre? Tu me amas? Aí eu comecei a chorar na hora e vi que realmente Deus estava falando comigo, porque eu pedi para Deus falar comigo. Falei: Senhor, se for o Senhor na minha vida mesmo, todas as vezes que eu falo esse testemunho, eu me emociono, dá vontade de chorar, mas porque foi muito forte, foi uma coisa impactante na minha vida. Foi uma fase que eu passei ali que Deus não me abandonou. Por mais que eu quis abandonar Deus na hora, Deus mostrou que Ele era na minha vida ali. Ele falou: não. E aí eu comecei a chorar na hora. Ele falou assim, e aí ele falou: foi, André? Aí ele falou assim: você não pediu para mim falar contigo hoje? Estou falando contigo hoje. E aí eu saí de lá impactado, porque foi uma coisa que eu não esperava. Eu queria que Deus falasse comigo, e Deus realmente foi lá e falou. Então, diretamente, ele foi lá e falou meu nome. E aí Não erra nome, sobrenome. então, Deus é maravilhoso. já teve vezes já, irmãos, de o Espírito Santo, eu no mundo, eu entrar num lugar onde, em baladas assim, e o Espírito Santo, eu ficar na balada no máximo 10 minutos, porque o Espírito Santo batia no meu coração e falava assim: ei, aí não é seu lugar, aí não é seu lugar. E aí eu olhar para um lado, olhar para o outro, e falar assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí saí uma vez eu fiz isso na sexta-feira. Sim. Entrei na balada e aí o Espírito Santo me incomodou muito, mas muito mesmo, e eu saí e fui para casa desanimado. E aí no sábado eu falei: não, vou de novo. Não é possível, não é possível. E eu entrar na balada de novo e passar 5 minutos. A primeira foi 10 e a segunda foi 5 minutos, porque o Espírito Santo batia muito forte. E sabe aquele incomodo, aquela incomodação muito forte, falando assim: sai daqui, aí não é seu lugar, eu não quero você aqui. E eu lembrar dos meus tempos bons dentro da igreja. E aí eu saí de lá frustrado e chegar em casa e aí falar com Deus, falar: puxa vida, Deus, por que o Senhor não deixou eu ir na balada? E na mesma hora o Espírito Santo fala: porque eu te quero, não é naquele lugar, é em outro lugar que eu te quero fazendo a minha obra. Eu te quero fazendo, sabe, eu tenho um projeto na sua vida. Eu tenho um lugar, uma história para você. Eu fui viajar com meu pai para o Mato Grosso. Eu ainda namorava com a Maria. E o sonho dela era casar comigo. E eu ficava enrolando ela, meu Deus. Eu ficava enrolando ela. E aí, chegou lá em Mato Grosso, lá um irmão levantou e foi usado por Deus muito forte lá, e me chamou na frente lá e falou comigo. E aí foi quando eu tomei a decisão. Falei assim: puxa vida, uma pessoa que sempre do meu lado, para onde eu vou, sempre está me acompanhando. A Maria é uma pessoa excepcional. Não é só porque é minha esposa, não, mas todo mundo sabe que a Maria é uma pessoa muito bondosa. Ela tem um coração muito bom mesmo. Sim. E a tampa e a panela. E aí foi quando Deus preparou todas as coisas. E aí já juntou o André também, que estava querendo casar com a Jaqueline. E aí pegou e eu falei brincando com ele assim: a gente podia casar junto, né? Aí ele: eu caso, se você também quiser, a gente casa junto. Aí eu falei assim: sério, eu caso? Ele falou: não, eu também. E aí a gente foi falar para os homens é tranquilo, né? Agora a gente foi falar com elas, mulheres, né? A gente foi falar com elas e graças a Deus, né? Mas foi engraçado As assim, noivas porque aceitaram, assim, então, eu tinha conversado, né, com a Jaque já, né? E ela falou assim: e aí, vamos casar, né? Porque nós, assim, dentro da igreja, nós vivemos um ano junto, né? Assim, o ministério ao qual nós frequentava, né? Eu tinha conversado com o pastor, falou: pastor, não tenho condições no momento de casar, mas nós estamos morando junto. Aí o pastor sentou, conversou com nós, aconselhou, né? Sim. Falou: você vai ter que ficar, né? Vai ter que ficar à parte aí, né? Sem participar dos trabalhos, né? Até vocês acertar a vida de vocês. Eu falei: não, tudo bem, pastor, não tem problema não. Então, daí nós ficamos sem participar, né? Da Santa Ceia, essas coisas assim e tal, até nós ter condições. Só que aí começou a esticar muito tempo, aí o pastor falou assim: não, eu preciso, né, ajudar esse povo, né? Não, né? Aí acabou, conversou com a igreja nos ajudou, né? Assim, nós ganhamos, né? No nosso casamento nós ganhamos, né? Bastante coisa, assim. A decoração todinha foi uma irmã da igreja que deu. O casamento foi um irmão que bancou a gente, né? Falou assim: ele sentou com nós e falou assim: o que falta para vocês casar? Aí a gente falou assim:
para falar a verdade, falta dinheiro, então não precisa mais. A partir de hoje eu vou ajudar vocês. Vai casar, vocês E vão aí, casar, vão casar agora. vão arrumar a vida de vocês, que eu quero ver, porque, assim, da mesma forma que a Sansi aqui olha para nós hoje com carinho e amor, eles também lá olhavam dessa forma também, e via dificuldade nós tínhamos, né, na época, para estar fazendo o casório, né. E graças a Deus, Deus preparou, né? Deus preparou tudo, né? E hoje, graças a Deus, somos muito bem casados, né? Somos bem casados, graças né? a Deus. Tem que falar que senão nós vamos apanhar. Senão Depois do nosso casamento foi que as janelas do céu abriu mesmo e as bênçãos foi derramando de uma forma tão grande, porque a gente sem casar, antes da gente casar, a gente só namorava, a gente recebia aquela migalha só. Sim. Aquelas bênçãos só em gota. Deus fala assim, não, vocês não estão merecendo o que eu tenho para te dar. Então eu vou só liberar um pouquinho só, por causa da oração, às vezes, da igreja, dos irmãos, do meu pai, que sempre orou pela gente. Então Deus teve aquela misericórdia e só foi abençoando nós de pouquinho. Mas depois que a gente casou mesmo assim, a gente parou para ver, né, André? Foi um casamento que a gente não esperava, a gente ganhou muita coisa mesmo. Por ser 2 casamentos, as pessoas deram presente em dobro, porque foi 2 pessoas junto, e aí, sabe, a gente foi um casamento que foi por Deus mesmo, sabe? Deus pegou a gente de surpresa, assim, e foi maravilhoso. No caso do Alexandre, Deus reescreveu uma nova história na vida dele. Foi meu primeiro casamento, então, assim, foi uma experiência, né? Está sendo uma experiência maravilhosa. Né? E porque ele tinha trauma de casamento, né? Oi? A gente só acreditou quando ele saiu, né, já saiu com... Casou, meu Deus, o André casou. Pois é. Porque ele era um tiozão e não queria casar, né? E eu falava, menino, vai casar. Eu vim casar com 37 anos, eu vim casar com 37. E eles todos casaram mais novos do que eu, né? Eles casaram, né, assim, casaram primeiro, né? E eu fui o último a casar. Mas, assim, foi tudo plano de Deus, realmente, porque Deus sabia que, talvez se eu tivesse tido essa experiência que eles tiveram antes também, talvez poderia ter tido a mesma frustração, entendeu? De repente, começar uma nova história novamente. E eu sei que a minha história vai ser só essa aqui, não vai ter outra, né, amor, da minha vida. E Deus, exatamente, né? Miguel foi bem. E Deus ainda nos presenteou, né? Agora nesse ano, né, que entrou de 2022, né? Deus, né, nos agraciou aí, tá vindo aí o Miguel, né? Era o único que não tinha filho. O Miguelito, né? De todo mundo. Exatamente, né? O único que não tinha filho, né? Eu tenho a minha enteada também, que eu amo muito também, a Raíssa, né? E aí agora Deus está nos presenteando, né? O filho meu mesmo, né? E assim, vai ser uma maravilha, vai ser bênção de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Parabéns para vocês. E a irmã Fabiana, são 3 filhos? Sim. 3 filhos. 3. O Felipe e a Franciele que dança aqui, Isso. né? E o Felipe, que não é daqui desse ministério, mas em nome de Jesus, ele vai vir para cá. Amém. E são do meu primeiro casamento. Eu casei muito novinha também, casei com 17 anos, né? Tive o Felipe com 18. E passei muito sofrimento, né? Por conta da minha falta, né? De sabedoria em pedir para Deus, né? Permissão. Tomei a minha própria decisão, né? E sofri muito mesmo. Mas de uma coisa, Deus me presenteou 2 filhos maravilhosos que eu tenho, assim, sabe, orgulho deles. Tem as falhas, claro, que todo mundo tem, né? Mas eles são maravilhosos como filhos, porque eles são obedientes, né? Têm temor a Deus. Então, e Deus presenteou eles com dons maravilhosos também, porque a Fran dança, né? Ela gosta de cantar também. E o Felipe toca. E o Felipe começou que nem o André. Foi uma notinha aqui, outra ali, e de repente ele estava tocando assim, estava já lá no altar tocando com todo mundo, e eu fiquei admirada com o que Deus fez. Um bom músico. Eles, assim, já vem, sabe, cada um que nasce com dom, né? Então, o Miguel já com certeza já tem dom. O Leonardo já tem dom, porque o Leonardo, vocês viram aqui, né, na bateria. Ele é louco por bateria, ele quer ficar lá na bateria. Que o Leonardo é o filho do Felipe, né, que estava aqui no culto, não sei se vocês viram eles aqui. Eles vieram a primeira vez, foi muito difícil trazer eles, foi uma luta para trazer eles aqui, porque eles são de um ministério que fez uma lavagem na cabeça deles, e eles não conseguem enxergar o que a gente fala, e é muito triste isso, mas eu creio que Deus vai tirar essa cegueira espiritual deles e vai trazer eles para cá, porque eles precisam muito de ajuda espiritualmente. E a Isabelle veio do meu casamento com o Silvio depois de muito tempo, né, depois de 7 anos, né? E 6 anos, que quando eu fui
morar com o Silvio, a gente foi morar primeiro junto, depois a gente veio a casar, que foi o presente. Deus presenteou o nosso casamento também. Deu tudo e foi uma festa linda lá no Olha Ipiranga. só Eu casei que na igreja do bênção. Ipiranga. É, Então, veio a Isabelle, presente de Deus na nossa vida, né? Então, tem esses 3 filhos maravilhosos. Eu agradeço muito a Deus pela vida deles. glória a Deus. E a gente tem, assim, a gente é muito abençoado nessa parte familiar, É verdade. né? Porque a gente, assim, a gente é muito engraçado. O meu irmão também, ele casou, mas não deu certo o casamento dele. Só que ele casou com a minha prima. Então, o filho dele é, tipo, muito, é sangue, sangue mesmo, entendeu? Sim, sim. E era para ter nascido com problema. A médica falou, vai correr um sério risco de nascer com problema. E ele nasceu perfeito, é um menino lindo, maravilhoso. É a Xerox do pai dele, todinho. É. Então, a gente agora está pedindo para Maria engravidar, né? A gente está intercedendo por esse sim. milagre aí dela engravidar. Mas, assim, a gente tem muita sorte Já vem uns familiar. gêmeos, uns né? trigêmeos assim. Oh, né, já de uma pensou? vez. Deus. É, ô glória, né? Receba. Mas é melhor vir de uma vez, não é? É mais fácil de cuidar, né? Sei muito bem. Aí não dá para na moto, aí não vai dar para ficar levando para lá e para cá. Porque aí vai numa gravidez só. Você entendeu? Né? Deus sabe, Deus sabe. É porque assim, ó, é uma bênção, porque a família deles, elas dançam, né? A Maria dança, né? A Jaqueline também dançava, depois ela desistiu. Então, tá vendo? A Jaqueline dança, as meninas dançam também. É tudo muito maravilhoso. Deus é muito É o Espírito Santo, né, na família toda. A gente agradece muito Glória a Deus, é a um privilégio, Deus. né? Porque eu vejo aí hoje em dia que as famílias são tão dissipadas, né? São tão assim diferentes. Eu acho que eu me sinto privilegiada de ter nascido no tempo que eu nasci, porque a Sim. gente mesmo com toda, né, toda a trajetória difícil que a gente teve, mas foi uma infância tão legal. É verdade. E a gente teve assim uma trajetória muito boa, né? O cuidado de Deus com a gente foi tão bom Sim. que isso trouxe para a nossa família de hoje, né? Para os nossos filhos, né? Para a pessoa que está, né, do nosso lado. Então a gente tem essa referência boa, né? Verdade. E por tudo que a gente passou, que se a gente fosse contar aqui, vocês iam falar, meu Deus, eu não estou acreditando não. Mas eu vejo assim que o amor de Deus sobre a gente é muito grande por toda a trajetória que a gente teve, Sim. por todos os livramentos que Deus deu, que, gente, Deus Glória livrou a a gente Deus. de várias situações assim que não era para sobreviver ninguém. E Deus livrou, né? Então a gente vê, eu agradeço todo dia a Deus e falo para ele assim, hoje, até me emociona de falar isso, porque assim, por toda a privação, né, que a gente já passou, hoje a minha oração é assim, Senhor, obrigada, porque hoje de nada eu tenho falta, né? Então, para quem já passou muita dificuldade na vida, já viu tanta coisa assim, e hoje a gente fala assim, nossa, a gente tem uma vida tão abençoada por Deus, que a gente às vezes nem é merecedor por aquilo, né? Porque todos nós somos falhos, temos as nossas fraquezas, que nem ele falou, às vezes bate uma certa insegurança na gente, e a gente se abate espiritualmente, é difícil. Eu acho que todo cristão tem esse momento, né? Mas Deus começa a voltar assim a memória da gente começa a lembrar de tudo que aconteceu, e Deus começa a falar assim, olha, cada situação que eu livrei vocês, cada vez que eu demonstrei meu amor por vocês, mesmo às vezes que quando eu me separei, né, do meu ex-marido, eu fui para o mundo, porque eu me revoltei com aquela situação que aconteceu comigo, né? Então foi uma coisa assim que eu me revoltei muito, que eu cheguei ao ponto de falar assim, nunca mais eu piso numa igreja na minha vida, acabou aqui, não tem Deus, não existe Deus. Eu me revoltei com Deus, sendo que o problema não era Deus, o problema era a pessoa, não era Deus. Então, no tempo que eu fiquei no mundo, eu quis, sabe, tipo, fazer tudo que eu não tinha feito na vida. Eu fui lá para o mundão querer fazer aquilo. Mas é como ele falou, a gente está lá no mundo, mas o Espírito Santo nunca abandona a gente. Eu estava no mundo e várias vezes que eu estava assim, conversando com as pessoas, eu escutava Deus falando para mim assim, você está vendo aquela pessoa ali e tal? Eu falava, o que eu vou falar para essa pessoa? Onde eu estou, meu Deus do céu? Então, várias vezes aconteceu isso e eu vejo o amor que Deus tem, o cuidado, né? E não só com a gente, tem com vocês também, com todo mundo, Deus é assim, Deus é cuidadoso. Porque se vocês também olhar, né, a trajetória e ver o hoje, vocês têm história para contar, né? Então a gente vê o amor que Deus tem e o cuidado, o carinho que Deus tem, então por isso que a gente é muito grata a Deus por isso. E eu falo todo dia, Jesus, obrigada, porque de nada eu tenho falta. Amém, glória a Deus. Tempos difíceis geram homens fortes, né? Então, como eu falei aquela hora, né? As pessoas às vezes olham para o palco de vocês, né? Falam assim, família Margarida, família Doriana, né? A gente veio falar. Mas assim, ninguém sabe
que vocês passam, né? As lutas que passam nos bastidores. É igual Davi, né? Davi, Isso. o povo só enxergava lá que ele era o cuidadorzinho de ovelha lá, que ele era um coitadinho lá, frágil, né? Que não tinha experiência nenhuma. Mas ninguém sabia da luta diária dele, porque ninguém estava lá com ele cuidando das ovelhas, né? Não sabia que ele tinha que cuidar das ovelhas realmente, que ele tinha que se proteger, que tinha todo tipo de retaliação ali. E que quando ele chegou ali para lutar com Golias, o povo falou assim: quem é você, criatura? Que você vai lutar com esse homem aí, Já né? naquela época o pessoal desmerecia, Então, né, e hoje em dia é a mesma situação, cuidar de ovelhas, né, na roça. Tem gente que fala assim, é só jogar semente, né? Não sabe que tem que trabalhar não sei quantas cultivar, horas debaixo do né? sol para arar, para depois preparar, adubar, tudo. Tem todo um processo, Como né? pode um cuidador de ovelha matar um gigante, né? Exato. Ainda um lutador ainda, um soldado preparado para a luta. Improvável, né? Improvável. Não tem... Mas ele só conseguiu porque Deus estava com ele, né? E é isso que eu sempre falo. As pessoas focam muito na história Davi, né? Muito naquela... mas eu vejo pela parte espiritual, porque se não fosse Deus ali, realmente ele não tinha condições, ninguém ali teria condições, nem o mais forte que tinha ali ia ter condições, né? E a gente vê que as nossas batalhas, a gente se sente frágil quando a gente está em um tipo de batalha. Né, principalmente quando a gente vê que é muito espiritual, porque a gente sofre muita retaliação espiritual, muita. Né, um tempo atrás, a gente entrou no propósito, uma missionária falou com uma pastora para ela entrar no propósito de oração. Né, e aí ela chamou a gente, e a irmã falou para ela assim, ó, essas duas irmãs são as pessoas que você tem que pedir auxílio para orar, né, para ajudar em oração. Né, umas coisas que estavam acontecendo, e a gente falou, tudo bem, a gente se dispôs a fazer esse propósito de oração. Todo dia, 3 horas da manhã, a gente se levantar e fazer essa oração naquele propósito, naquele sentido. Amém. Vamos lá, mais um propósito. Aí, no primeiro dia que a gente ia orar, eu coloquei o celular para despertar, né? E no primeiro dia que a gente marcou para orar, eu deitei, eu falei assim, eu fiquei com medo de dormir. Eu falei, gente, se eu dormir não acordar, né? E o relógio despertar, porque várias vezes isso acontecia comigo. O celular morria de tocar e eu não levantava. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí fiquei o Silvio dormindo do meu lado, né? E eu deitei assim, e eu tenho televisão no meu quarto, eu só durmo com a televisão ligada. Eu tenho esse mau hábito, né? Não com volume, sem volume, mas ela tem que estar ligada. Tem imagem. Aí eu virei pro meu canto assim, e só fechei. E eu deixei a luz da sala acesa também, né? E aí eu falei, eu vou só fechar o olho assim, ficar quietinha aqui, né? E vou esperar o horário. Gente, eu fechei o olho. Bastou assim, fechei o olho, eu senti que tudo escureceu. A luz apagou, a televisão apagou e ficou aquele escuro danado. Eu senti, diante de Deus, eu senti fazer assim na minha perna e apertar com muita força. Era muita força de verdade. Aí eu tentava falar e não conseguia, meu corpo inteiro paralisou, o meu corpo inteiro. Eu não conseguia falar nada. E quando eu abri eu fiquei com medo, né? Quando eu senti aquele negócio me pegar no escuro, eu fiquei assim com medo, fechei o olho, mas aí depois eu abri o olho. E quando eu abri o olho, era uma coisa assim enorme dentro do meu quarto, um ser enorme, horrível. Eu não cheguei a ver a feição dele em si, mas a aparência dele, assim, daquela sombra negra horrível. Sim. E eu vi a mão dele, que era muito grande, a mão dele, muito comprida, os dedos, assim, sabe? E uma mão meio defeituosa, assim, que estava segurando a minha perna, e a outra mão, ele estava assim em cima de mim. Uma mão ele segurou e a outra ele ficava assim em cima de mim. E eu, desesperada com aquilo e querendo me libertar daquilo, e falei, meu Deus, ele vai me matar. Porque eu comecei a sentir falta de ar e não conseguia respirar. Aí no meu pensamento eu falei assim, Jesus, tem misericórdia de mim, meu Pai, só o Senhor para me livrar agora. Aí quando eu falei assim, Jesus, mais uma vez no meu pensamento eu falei bem forte, eu falei, Jesus. Aí eu consegui soltar esse braço, bati no peito do Silvio, o Silvio já levantou assim, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, e já foi dando a volta na cama assim. E nesse momento a televisão ligou e a luz da sala acendeu de novo. E aí ele veio, eu comecei a chorar, demorei para voltar ao corpo, ele ficou orando em cima de mim, meu corpo demorou, e a marca ficou na minha perna, da mão, ficou a marca, ele viu a marca, eu até tirei uma foto da marca. Então a gente sabe que quando a gente se dispõe
né, a fazer algo para Deus, que o diabo sabe que aquilo ali vai intervir no que ele está fazendo, ele se levanta de uma maneira furiosa, né? E então esse dia mostrou para mim a fúria de Satanás no propósito que a gente se levantou para fazer, que Deus pediu. Ele sabia que ele ia ser derrotado, que ele ia ser envergonhado, né? Então aí é que eu fiquei revoltada, eu levantei, depois que as minhas pernas melhorou, eu comecei a orar, reclamar a Deus, o sangue de Jesus tem poder, e falei para o Senhor, eu falei assim, agora ele me desafiou, agora eu vou até o fim dessa história. Então a gente sabe que os desafios estão aí, a gente precisa estar preparado, né? Senão a gente não consegue. Sim. Graças a Deus, né? O Espírito Santo, ele sempre move, né, todas as situações, de alguma maneira ele sempre está cuidando, né? Sempre tem cuidado da família de vocês, né? E um dos pontos para a conversa é exatamente a música. É possível um jovem que está hoje sentado ali cultuando chegar a ser um escolhido, um dos escolhidos, chamados para estar tocando no louvor, né? A visão de vocês, alguém que não sabe nada de música, mas tem esse desejo no coração, não canta, não louva, mas sente no coração, eu gostaria de estar fazendo tal coisa, tocando tal instrumento. Isso é possível? Vocês foram abençoados com os dons, Sim. né? Mas às vezes, né, quem está sentado ali ainda não sabe qual é o dom que Deus entregou ainda, né? Como que vocês, vamos dizer assim, aconselhariam um jovem, independente, jovem de 0 a 99 anos, né, pessoal? Olha, eu sou uma pessoa assim, eu era anônimo na igreja, né? Por mais que, né, Deus tinha esse plano comigo para o futuro, né? Mas eu era uma pessoa anônima, como qualquer outro também que chega aqui, senta aqui, é anônimo também. Mas aí bateu aquele desejo no coração de ajudar, porque, como eu disse aqui, né, na época a igreja lá não tinha tecladista lá. Então, assim, eu falei assim, bom, então eu tenho que ir no ponto onde é a necessidade da igreja. Então, hoje o jovem está aqui, né, o que ele tem que ver? Ele tem que analisar, poxa, na igreja está faltando o quê? Está faltando um tecladista, está faltando um cara na guitarra, um violão, entendeu? De repente, eu sei que acho que existe um projeto aqui para uma orquestra no futuro aqui, que acho que foi até cogitado na época ainda que o Ademar estava aqui, né? Depois acho que ficou aí engavetado esse projeto aí, mas não é uma coisa que é descartável para o futuro aí, porque eu vejo que tem bastante jovens aqui, né? E a música ela é algo influente na vida do jovem dentro da igreja. Ela atrai porque assim tem muito jovem que ele vem na igreja, vem para visitar, gosta de ver, de repente ver o irmão lá solando uma guitarra, tocando um baixo, tocando uma bateria e tal. Eu quero tocar aquele instrumento lá, eu quero. Isso aí segura o jovem e cativa ele ao ponto dele, não, agora eu vou estudar, agora eu vou, entendeu? Tanto é que nós temos aqui, né, assim, aqui jovens, né, no caso, né, a baterista, né, a Bruna, né, é uma jovem, né, nova, né, Tem a Vitória, assim, tem a Vitória também aqui, né, a nossa responsável aqui da imagem e som aqui, né, bênção de Deus, entendeu? Então, a nossa Vitória. Então, que era anônimo, né, e hoje está aí, entendeu? Está, né, mostrando os frutos que tá acontecendo aos poucos, né? Então, assim... Tem que ir desenvolvendo. Exatamente. Né? A minha opinião é que a pessoa, primeiramente, ela tem que ter o desejo. Porque se ela tiver realmente o desejo, Deus realiza. Porque a palavra de Deus fala, né, que Deus realiza o sonho daquele do justo, né? Então, se a pessoa tiver aquele desejo bem forte mesmo e pedir a Deus, eu creio que Deus dá o dom para ela também. Verdade. E a sabedoria para ela aprender as coisas. Ela tem que ter o desejo, ela tem que ter vontade, porque tocar não é fácil. Às vezes as pessoas veem a gente ali, mas fala, poxa vida, isso toca, vou também aprender. Aí começa já a ver que é difícil, não quero mais não. Então, não é do que esperava, né? Não é tão fácil. Deles, isso, a pessoa acaba se empolgando, né? e depois acaba desistindo no meio do caminho. Isso, Então, primeiramente, a pessoa tem que ter o desejo e vontade, que esse é o principal. E Deus, primeiramente, né, no caminho, porque se a pessoa, mesmo que a pessoa não sabe nada, Deus vai dar a capacidade para a pessoa aprender e sabe, fluir, né? Vai fluindo rapidamente. E dedicar, né? Porque, assim, eu digo porque nem ele, na época ele começou a tocar bateria, né? Ele ficava o dia todo ensinando. Todo dia, 4 horas por dia. Era todo dia. Não é fácil, não. 4 horas eu sentava na bateria, minha mãe ficava doida comigo. Para com esse barulho, menino! Os vizinhos falavam, ô dona Noemi,
fala para o seu filho esperar um pouquinho, já está muito tempo, mas era todos os dias, 4 horas. E bateria é uma coisa meio chata, que você tem que fazer toda hora a mesma coisa. Tá, e aquilo ali ficava meio que enjoa a pessoa mesmo, ficar ouvindo aquilo ali. E eu insistia, e para saber o que eu sei hoje, foi muitos anos estudando aquilo ali. Não foi, mesmo que não foi com professores, mas sozinho mesmo assim, olhando videoaulas e muito mais, indo nas igrejas, ver outros bateristas tocando, e às vezes eu via o baterista fazer uma virada diferente, eu perguntava para eles, tudo bom, pai do senhor, como é que faz essa virada aí? Dá para você me ensinar aí? E a gente, graças a Deus, a gente é de um tempo que a música era uma música boa também, né? Então, incentivou, influenciou muita gente também, né? Tinha influência, né? Que nem no caso nosso aqui, né? Nós era que meio cover do Novo Som, porque nós gostávamos do Novo Som, né? Então nós tocávamos muito Novo Som. Então aquilo ali foi que nos levou a... Dando a base, né? Exatamente, a isso, né? A tocar. Nós tínhamos a banda, né? Antigamente, né? Então, assim, aí nós gostávamos do Novo Som da banda, né? Daquela versão, né? De quando começou, né? E, então, isso aí foi, né, assim, foi influência para que nós pudéssemos, né, assim, a desenvoltar, né, na música nesse sentido, né? Ter uma referência, né? Então, a banda Novo Som, né, era uma banda referência para nós, né? Então, assim, e hoje o jovem, né, ele tem que, assim, procurar uma referência. Você fala assim, eu gosto de escutar Bruna Carla, eu gosto de escutar... os mais atual, né? Eu gosto do coral, eu gosto de escutar coral, esse tipo de coisa. Então, vai naquele segmento ali, entendeu? Vai e começa a escutar, sabe assim, tem muito videoaula hoje. Nosso tempo não tinha, como eu falei, né? Meu começo foi vendo revistinha, né? De cifra, esse tipo de coisa e tal. Vai aprendendo, e tem muita gente ao redor que às vezes tem tempo para dar um toque, né? Para falar assim, você pode dar uma força aqui, dar uma explicação? A pessoa vai, assim, eu não tenho tido muito tempo, mas nada que impede também, de repente, para dar um empurrão, né? Falar, eu preciso que você me auxilie nisso aqui. Opa, vamos lá, nós vamos achar um tempo que dê, né? Assim, porque para mim dar aula também, já foi até cogitado aqui na igreja, aqui, na época do Ademar, falou, dá para você passar alguma coisa para o pessoal aí, né? Está começando assim, Ademar, eu até tenho esse desejo de passar, mas às vezes falta tempo e, assim, e falta a teoria. Exatamente, a teoria, porque como nós fomos músicos feitos, né, assim, ao vivo ali, né, vamos que vamos. Na prática mesmo. Na prática. Então, assim, não tem aquela teoria para passar aquela teoria que a pessoa precisa mesmo. Então, assim, mas a prática, se nós puder dar uma força, nós vamos, tá errado isso aqui, faz dessa forma aqui. Então, nós vamos poder. Então, assim, eu acho assim, a juventude hoje tem tudo nas mãos para ele poder deslanchar. Basta, igual ele falou, ter o desejo, entendeu? Como na nossa época teve desejo, teve referência, hoje tem que ter, né? Exatamente, tem que ser dessa forma, entendeu? Porque, assim, o digital está na mão, entendeu? Então, assim, é só você ali aplicar e mandar ver, né? E, claro, escolher realmente, ver aquilo que você realmente quer fazer. Entendeu? Você gosta de tocar teclado, então vai investir no teclado. Não, eu gosto de guitarra, então vai na guitarra. Não, eu quero violão, eu quero bateria, eu quero tocar um violino, eu quero tocar um sax, entendeu? Assim, depende, acha a sua área, né? Você tem que achar a sua área. Não fica só numa bolha só, né? Não vai fazer igual eu, não, que eu aprendi tudo de uma vez e não aprendi nada. Porque aí, quando eu me foquei só na bateria mesmo... Olha a dica, hein, jovens? Porque às vezes a pessoa... vou tocar violão, vou tocar baixo, vou tocar bateria, vou tocar guitarra. Aí vai aprendendo um pouquinho de cada e acaba não desenvolvendo um só. Igual o André. O André, ele toca muito bem o teclado. Mas ele sabe tocar violão, sabe tocar um baixo, sabe tocar bateria. Mas o principal dele é o teclado. Se a pessoa se desenvolver em um instrumento e depois, se ela quiser passar para o outro, aí ela vai o domínio, né? Tem que ter o domínio daquele instrumento ali, você dominar, entendeu? Que nem eu quero cantar, então eu vou fazer aula de canto, eu vou dedicar a minha vida para aquele instrumento ali, que a nossa voz é um instrumento também, então não deixa de ser um instrumento. Então, assim, ele tem que dedicar para aquilo ali, ele tem que primeiro achar a vocação dele. Né? Isso. Né? Todo mundo tem a vocação, tem o pregador que tem a vocação dele de pregar, né? De ministrar a palavra, tem o cantor que é de cantar e tem o músico de tocar, né? Então, e tem aquele que também é de servir, né? Que né? Cada um tem uma, né? Tem uma parte, é um corpo, né? A igreja não é um corpo, então cada um vai achar a sua parte. Tem a sua utilidade. Exatamente, a sua utilidade do corpo, né?
Então, assim, então o jovem, ele tem que focar naquilo que ele quer. Eu gosto de ver, né, eu gosto de ver o teclado tocando lá, então vou focar no teclado. Não, eu gosto da bateria, vai para a bateria. Então, assim, vai naquilo que você acha que você né, pode, né, executar. Entendeu? Porque assim, eu fui através assim da necessidade da igreja e de repente virou um gosto meu mesmo assim particular e hoje estamos aí, né? Assim, quer dizer, mas eu vi a necessidade da igreja. Na época a igreja precisava de um tecladista, então eu falei, eu vou tocar teclado, porque eu comecei no baixo, entendeu? Mas eu falei, não, vou fazer o baixo, vou fazer o teclado porque a igreja está precisando de teclado. Então eu fui focar no teclado. Então é isso. Já foi o desejo que o Espírito Santo colocou no seu coração, já de analisar e falar assim, bom, com o teclado eu vou ajudar exatamente, vou suprir, de imediato. Exatamente, vou suprir a necessidade da igreja, né? Sim. E já virou algo pessoal também, que já me, né, era aquilo que eu queria também. Certo. Tanto é que depois do baixo nunca mais toquei nem. Glória a Deus. Então, bom, a gente já falou né, do legado deles, assim, que, né, receberam, né, os dons dos pais, isso. Já falaram um pouco da infância de vocês e, assim, e testemunho, assim, tipo, algo muito impactante que aconteceram com vocês, se estavam juntos ou, sei lá, algum... Eu sofri no ano de 98, eu lembro até hoje, nunca esqueço, 20 de fevereiro de 98. Eu sofri um acidente de carro, né? Eles foram testemunha aqui que eu fiquei bem estragadinho na cama, né? Assim, da pancada que o carro sofreu, né? Eu ia fazer 18 anos, eu tinha 17 anos na época, eu ia fazer 18 ainda. E assim, foi um livramento de Deus, porque o carro, eles viram como que ficou o carro bem destruído, era um Fusca, né? Eu estava na parte de trás do Fusca, né? Eu fui arremessado para fora do Fusca, né? Da pancada. E ficou assim, eu fiquei bem... Assim, mas Deus já tinha avisado já, né? Que ele não ia livrar da cova do leão, ele ia livrar lá né? Ele não ia livrar de cair na cova, mas que ele ia livrar lá dentro da cova, exatamente. Livrar do leão. Né? Vai livrar do leão, não da cova. Então, assim, Deus permitiu que eu entrasse dentro daquele carro lá, seguisse, né? Houve o acidente, né? Mas houve o livramento também, porque Deus me salvou, porque ali, assim, da pancada que deu do carro ali, né, assim, poderia ter dado assim óbito ali, da pancada que foi um acidente, foi batida de frente, né, e assim, graças a Deus, assim, eu tive escoriações assim no rosto, assim, né, eu tenho o nariz hoje quebrado, eu tenho uma chapinha aqui de alumínio aqui no nariz aqui, né, que foi a mais grave, onde que afetou mais, né, mas foi um livramento de Deus, porque poderia ter sido assim algo muito assim grave mesmo, assim, realmente não está nem aqui para contar a história, né? Assim, esse livramento e um outro livramento também que teve foi na época que minha irmã conheceu o Silvio, né, meu cunhado, e meu cunhado ele eu posso dizer que ele é ex-policial, né? E na época que ele trabalhava de policial, ele cuidava ele tinha uma amizade de um sítio aqui no Cabo Sul aqui, de um pessoal que ele conheceu. E esse pessoal assim tinha muita afinidade com ele e abriu as portas, né? Falou, quando você quiser vir com a sua família aqui, você vem aqui passear tal. E o sítio lá, ele é da viúva do rapaz da Ferrari, é isso, do Pio 12, né? Isso, do Pio 12, rapaz do Pio 12, né? Da viúva do Pio 12 aqui, esse sítio no Cabo Sul, né? E lá é um sítio muito bonito, um lugar assim muito agradável mesmo, né? E assim de vez em quando ele fala assim, ó, como nós gostávamos de pescar também, né? Ele também gosta de pescar e nós também. Ele falou, vamos lá pescar lá, porque lá tem uma lagoa bem grande, assim, um lago bem grande assim, né? E dá para usar, para andar de barquinho, né? E pescar também, né? E tem os lugares de fazer churrasco lá também, assim. E nós fomos um final de semana, um domingo lá, né? E justamente, então essa época a Fabiana também não estava na igreja, ele também não era evangélico também, não conhecia, né, a Cristo também, né? Então nós reunimos de ir lá, a família lá, né? Tava a minha mãe, tava, né, o pessoal tudo assim. Eu cheguei lá tal assim, e lá o rapaz, né, o caseiro lá falou assim, ó, vocês podem andar de barco aqui, mas é o seguinte, para entrar no barquinho tem que colocar o colete. Sem o colete vocês não vão. Aí eu falei, tudo bem, tá, mas nós, molecão, né? Na época eu tinha uns 19, não, tinha mais, tinha uns 20 e pouco, né? Tinha uns 20 e poucos anos e tal. E aí eu peguei e coloquei o colete, 22, né? Eu tinha 22 anos, aí eu coloquei o colete, né? Eu e mais um amigo nosso, né? O Marcelo, e entramos dentro desse barquinho, né? E fomos lá para o meio da lagoa. Chegou lá, o que eu fiz? Eu tirei o colete e pulei para dentro da água. Já estava escuro, já eram umas 6 horas da noite, quase para 7. Né? Olha só, domingão, hein? Dia de estar na igreja, eu estava lá, na lagoa lá. Aí eu tô lá nadando assim,
Só que aí o barquinho tomou uma distância de mim. Eu falei assim, ô Marcelo, você vem remando, que se eu cansar de nadar, você eu vou ficar perto do barco, não é para mim pegar no barco e tal. Eu comecei a nadar assim, e ele ficou parado lá, não sei o que ele estava fazendo lá assim, e deixou de distanciar. Então, da borda do barco até a mim, e de mim até a borda lá, ficou uma distância grande. E eu comecei a nadar, e eu comecei a ficar cansado, os braços cansados, e sem o colete, olha só, sem o colete. Daqui a pouco eu comecei a engolir água, aí eu tossi, aí o Silvio percebeu, falou, cunhado, tudo bem aí? Estava longe, tudo bem aí? E não, tudo bem nada, eu estava desesperado, só que eu não quis falar nada para eles, para não desesperar eles também, porque até ele entrar dentro da água, que eu sei que ele nada muito bem também, mas até ele chegar até mim, não ia dar tempo, ia afundar, entendeu? Nossa. E aí eu falei assim, não, tudo bem, mas já estava tossindo já, e nadando, eu falei, meu Deus do céu, acho que vou morrer afogado aqui. E sabe aquela história que o pessoal fala assim, quando você está para morrer, passa a história da sua vida, o flash da sua... Realmente, esse dia passou comigo também. Eu vi minha vida assim, eu falei, meu Deus. Sabe o que veio arder no meu coração? Por estar dentro da igreja lá, louvando a Deus, lá tocando lá. Estou aqui, ó. Vou morrer, vou para o inferno, porque é para estar na igreja, agora estou aqui, ó. Aí, enfim. Aí eu falei assim, meu Deus, eu comecei a clamar o sangue assim e tal. Comecei a nadar. Até que o ponto assim que eu achei força, assim, que Deus me deu forças ali, e eu consegui chegar até a mar, assim, quando eu coloquei o pé, assim, que eu senti o barro, assim, né, que é a minha prainha lá, né, Sim. eu senti o barro, assim, que o corpo sentou, assim, na água, assim, eu falei, meu Deus do céu, aí veio aquela dor de cabeça, eu saí da água, assim, sabe, assim, tossindo, aquela dor de cabeça, assim, aí o cara, tá tudo bem, eu falei assim, ó, eu estava quase me afogando lá, ele falou, como assim? Eu falei, eu não sei lá o que aconteceu comigo, não tive mais força para nadar, eu falei, aí o jeito dele é, meu Deus do céu, por que você não falou, cunhado? Aí eu sentei assim, aquela dor de cabeça, quase explodindo na cabeça assim, falei assim, eu quero tomar só alguma coisa aqui, alguma coisa para passar dor e tal, assim. Mas ali eu senti o livramento de Deus, porque ali eu poderia ter morrido afogado ali, naquele dia ali, próprio domingão, sabe assim, deixei de ir para a igreja para ver a diversão e quase ia morrendo. Mais um livramento que Deus me deu. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí? Pastor, quer perguntar mais alguma coisa? Não, tá tranquilo. A gente conversou bastante, mas a gente podia deixar outras Deixar pra chamar conversas os casais também. para outras vezes, né? Para Isso. outras vezes que vocês vierem aqui, né? Aí depois da próxima vez, a irmã Fabiana vem com o irmão Silvio, né? Isso. Depois aí eles também vêm com as esposas aqui, né? Amém? Aí vai ter conversa. Mas assim, então tá, já que nós conseguimos hoje juntar os 3 irmãos, vamos fazer uma brincadeira? Estou sabendo disso não, tá? Então assim, a gente pergunta aqui, quem que é o mais? Quem que é o mais isso, você ou mais pergunta, aquilo? você pode Não. perguntar que eu estou comendo agora. E aí, eu pergunto e vocês respondem com o dedo, assim, apontando o dedo. Tá bom? Tá bom. Assim, vamos treinar então. Vamos ensaiar. Quem é o mais corajoso? Mais o quê? Corajoso. Mais corajoso? Isso. Sou eu. Vou dar esse título para ele. Pode ser. Tá, então eu vou perguntar, aí vocês apontam. Vocês só... Isso. É só essa pergunta que eu tinha. Não, gente, tá brincando. Quem que é o mais brincalhão? Sou eu. Também. Quem que é o que dá mais trabalho? Não está aqui. Assim, Faltou de na aula. não tá nessa aqui. aula. Não tá aqui, ó. Faltou nessa hora. Você aí em casa. Fábio. Fábio. Você. Quem que é o mais amoroso? Sei, todo mundo é, mas acho que por eu ser mulher, né? Acho que sou eu. Sim. Tá. Esse título vai para ela. 2, 10, 3 vezes, né? Continue. Quem que perguntar? Quem é mais o quê? Quem é o mais zangado? É ele. Que é o tiozinho zangado. Quem é o mais zangado? O mais zangado. Quem é o mais curioso?
Ai, será? Acho que sou eu, gente. Eu sou um A pouco curiosa. Fabiana, Eu sou um pouco curiosa, assim, nas coisas. Ainda mais quando alguém fala assim, nossa, se eu te contar, pronto. Eu já fico... Amiga, eu tenho que te contar uma coisa. As minhas Pronto. cunhadas têm essa mania. Ai, preciso te falar um negócio. Pronto, já fico desesperada, já pra saber o que é. Não, amanhã a gente conversa. Ai, e nossa, não eu já dorme, fico... né? Tá. Bom, deu para ver que eles são bem equilibrados, assim, né? Cada um tem uma função diferente, né? Por isso que eu acho que dá certo, né? A relação entre vocês, né? Mais ou menos um completa o outro, né? Isso, Um exato. completa o outro aqui. Quando falta um, né? É amoroso, o zangado e o brincalhão. E tem Glória a o- Deus. E tem o que dá mais trabalho, que não está aqui. Amém. Vocês querem deixar um recado para a família de vocês, para os amigos aí? Eu acho que eles sabem, né, o amor que a gente tem por eles, né, mas é bom reforçar isso, né, porque é gostoso quando a gente fala, né, que a gente ama alguém. E eu amo muito a minha família. Nossa, gente, a gente é muito, assim, defensor da nossa família. É tipo assim, se mexer com um, mexeu com todos, entendeu? Sim. Então, a gente veio de uma família italiana, que, da parte do meu pai, e da parte da minha mãe também. Então, italiano, ele tem o sangue quente. Então, a gente é muito, sabe, assim, a gente guerreia Às vezes por as pessoas nós. acham que nós estamos brigando, mas nós estamos só conversando. Não, é o modo, sabe, Eles acham que a gente é italiano falando? nervoso. Paz aí. A gente sempre fala muito alto, a gente grita, o jeito que meio assim. Vou apresentar para estressado. vocês, prazer, Rochelle. Eles me chamam de Rochelle, porque eu sou assim muito expressiva para falar, né? E o meu esposo me cobra muito isso, que ele fala: "Por que você tá falando desse jeito?" Meu cunhado. Aí eu falo: "Não tô brigando, é o meu jeito de falar, que às vezes é muito forte para falar, né? E aí ele não gosta. Eu preciso muito melhorar isso, gente." Acordou e trocou a ferradura, né? Tipo assim, né? Não, mas meu cunhado ele vai vir aqui para defender, né? O cunhado vai se defender, o cunhado vai se defender. Mas eu agradeço a Deus pela minha família, né? Pela vida dos meus irmãos. Eu falo assim que, gente, eu não me vejo sem essa família. Sim. Né? Eu vejo muitas famílias legais também, muita gente da hora, mas assim, a gente não se vê sem a gente, né? E eu sou muito grata a Deus. Eu queria que os outros estivessem aqui também para participar disso, que vocês iam dar muita risada, porque cada um tem seu gênero, né? E a gente é mais velho, a gente é mais assim, mais controladinho, né? Mas tem uns mais jovens lá que é engraçado, principalmente o Andrei. O Andrei, se estivesse aqui, vocês iam rir muito com ele. E então a gente assim agradece muito a Deus pela nossa família, né? Eu agradeço todos os dias eu agradeço a Deus pelas minhas cunhadas, porque foram pessoas que acrescentaram muito na vida deles, né? E que trouxeram um A tempo família novo, só aumentou, né? Então trouxeram um tempo novo na vida deles, um diferencial. E a gente se dá muito bem, a gente se ama, a gente ama estar todo mundo junto. Tudo que vai fazer, vamos fazer tal coisa que não sei o que, a gente ama estar junto. Né? Pena que os outros moram muito longe, né? E não dá para eles participar também, mas a gente, sempre que é possível, a gente está todo mundo junto. E a gente é muito família, a gente gosta muito da nossa família, e a gente guerreia um pelo outro, a gente intercede muito um pelo outro. E tudo que acontece, a gente tem, às vezes, reunião familiar, assim, que a gente faz para resolver alguma coisa, então tem que estar todo mundo, e cada um dá a sua opinião. E o meu filho tem passado por um problema espiritual, e a gente, outro dia atrás, antes dele vir aqui no culto, a gente se reuniu, então, assim, Deus usa cada um de uma forma para falar, e tudo se resolve, né? Então, eu sou grata a Deus pela minha família, amo vocês, família, vocês são muito importantes na minha vida. Sou grata a Deus pelo meu esposo, né? A gente já passou, quando for, né, a entrevista do casal aqui, vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história, que não foi fácil, mas eu sou grata a Deus por tudo, porque Deus me deu a família certa, né? Então, eu amo minha família. Glória a Deus. Também, eu faço das palavras dela a minha também, né? Toda a minha família também, né? Assim, tem sido bênção na minha vida, né? E assim, então, os meus irmãos também que estão, né? Estão longe, né? Eu amo todos eles também, sabe assim, o André, a Nayane, né? A Kelly, a Késia, né? O Fábio também que está longe, né? E aos que estão aqui presentes, Fabiano e o Alexandre, assim, né? Os meus cunhados, né? O Silvio, né? O Patrick. E a minha cunhada também, que ela quase me bateu aqui se eu não falasse dela aqui agora. A Nete também. A Nete também, que é bênção na vida, na nossa vida também, na vida do meu irmão. A todos, né? A minha lindíssima, né, digníssima esposa, a minha filha ali também, que é uma bênção também, essa jovem, entendeu? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da minha família, né? Pelo meu pai, pela minha mãe. Minha mãe agora está sendo uma bênção também, né?
E assim, Deus tem só, né, cumprido as bênçãos dele sobre as nossas vidas, né? Por tudo isso que, né, desde o começo que nós temos falado, né, tudo que nós passamos no passado, Deus está refletindo agora nas nossas vidas, né? Deus tem abençoado muito minha família, muito mesmo. E eu louvo a Deus, porque Deus ele tem sido fiel, né? Assim, muito fiel, né? E assim, nós temos só, né, temos só que agradecer, como ela falou, né? Nossa oração agora, daqui para frente, é só de agradecimento. Acho que nós seríamos ingratos se nós começássemos só a pedir para Deus. Não, nós temos só que agradecer, porque o que Ele tem feito na nossa vida é os livramentos, sabe assim, que Deus tem sido muito fiel, né? E agradeço a Deus também por estar aqui nessa igreja, esse ministério, ter conhecido os pastores também que eu não conhecia, né? Vim conhecer agora também, né? E é bênção na nossa vida, né? Assim, eu tenho só que realmente somente agradecer a toda a minha família também, amo todos eles, né? Eu sei que o evangelho ainda vai chegar naqueles da nossa família que não chegou ainda, né? Eu creio que Deus vai fazer a obra, né? E assim, somente realmente agradecer a todos mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, acho que eu vou demorar mais, hein? Eu tenho muito a agradecer a minha família, porque desde o meu pai até o mais novo, todos agora servimos a Jesus, né? Então, eu posso falar que eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque graças às orações do meu pai, que sempre ajoelhou na madrugada. Esse dia atrás eu fui viajar com ele, cheguei agora de viagem com ele, eu estava na casa de um amigo dele lá no Mato Grosso, e eu acordei de madrugada e ele estava ajoelhado orando. Eu até tomei um susto na hora assim, não, ele estava ajoelhado, não, ele estava sentado na cama, orando. Aí na hora que eu olhei, que eu estava meio com sono ainda, que eu só virei assim, e aí eu olhei para ele estava orando, e eu achei, poxa, o pai está falando sozinho, está ficando doido. Aí depois que caiu a ficha, aí eu escutei ele orando, né? E tipo assim, ele estava intercedendo pela nossa família. Então, graças ao meu pai, as orações dele, o Senhor tem ouvido, né? Então, o clamor dele, a minha mãe também, que agora está sendo uma bênção, uma pessoa sendo usada por Deus, que já deu muito trabalho já. Minha mãe foi uma pessoa muito difícil, sabe? Minha mãe foi uma pessoa muito difícil, mas graças a Deus ela conseguiu achar o caminho do Senhor. O Senhor deu uma oportunidade, mais uma oportunidade para ela, né? Então eu tenho que agradecer a Deus pela vida dela, pela vida do meu pai. Eu amo muito eles, pai, mãe, eu amo a senhora, amo você, mãe Fátima também, que é uma pessoa extraordinária. Minha madrasta, que chama Fátima, eu chamo ela de mãe, porque foi uma mãe também para mim, que foi uma pessoa que, se não fosse ela nos ajudar com meu pai, né? Porque meu pai, quando conheceu ela, a gente era tudo pequeno, e ela foi uma mulher guerreira que conseguiu aceitar meu pai com a gente. Então, praticamente, ela cuidou da gente também. Foi aquela mulher que auxiliou meu pai, foi aquela mulher batalhadora, junto com meu pai, que conseguiu fazer o que a gente é hoje, sabe? Somos homens verdadeiros, somos homens honestos, mulheres honestas também, e debaixo da graça do Senhor, porque foi eles que nos ensinou, eles que, por mais que forçaram a gente no começo ir para a igreja, que meu pai no começo, ele meio que obrigava a gente para a igreja. Eu quero que você vá para a igreja. Se chegar lá na igreja lá, ele falava assim, estou descendo para a igreja, viu? Era 7 horas da noite. Se até 7h30 você não chegar na igreja, o couro vai comer. E a gente, meu pai, a gente morria de medo. Então a gente corria tomar banho e descia. Abençoado, né? E a gente irrecusável. Era um convite muito bom. Graças a Deus por esse convite. Graças a Deus por esse convite. Então eu tenho que agradecer ao meu pai, à minha família, à minha esposa, que se não fosse ela, eu acho que eu não estaria aqui hoje, porque antes de eu conhecer ela, eu estava perdido no mundo. Então Deus colocou ela na minha vida para que eu pudesse voltar para Jesus. E graças a Deus ter colocado ela aqui, hoje eu estou aqui. Agradeço muito ela, agradeço aos meus irmãos, né? Porque a gente é uma família hoje, uma família muito unida, um amor muito, muito, muito forte. Aos meus cunhados, minhas cunhadas, que eu não trato eles como meus cunhados, mas eu considero eles como meus irmãos também, né? Meu cunhado, para mim eles são meus irmãos. Do jeito que eu trato meu irmão, eu trato meus cunhados igualzinho. É o mesmo amor, sabe? Não tem aquele negócio, não amo. Não, eu amo todos iguais. As minhas irmãs, que são uma bênção na presença de Deus, a Késia, a Kelly. Fui lá na casa do meu pai lá e contei, quando a gente se encontra assim, mata a saudade, aquele amor
porque é difícil a gente ir lá, porque é um lugar muito longe. Lá onde meu pai mora, lá depois de Botucatu. Então, né, não dá para ir sempre lá ver a pessoa. E aí, quando a gente vai, mata a saudade, sabe? É uma felicidade toda. E então, eu tenho só que agradecer a toda a minha família. A família Sansei também eu tenho que agradecer, porque a família Sansei nos acolheu muito bem aqui. Foi uma igreja que nos recebeu de porta aberta, nos deram um abraço muito forte e sempre nos trata com muito carinho. Pastor Kate, pastor Wilson, a pastora Silvana. Então, a gente tem que mais ajoelhar e orar a Deus para agradecer mesmo. Que é o sentimento que a gente tem, é de agradecimento mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para despedir, que pena, né, que acabou, né? Um pouquinho só hoje. Ai, meu Deus. A gente podia ter um tempo, né, maior para conversar com eles, né? Sim, aí com Mas, toda uma enfim, câmera 360 com todo mundo eu na louvo a mesa. Deus pela vida Já de pensou? vocês, A viu? conversa vai longe. A gente só contou por cima, né? Exato. Foi só um resumo da... Verdade. Isso Nossa aqui é vida. só a introdução, viu, gente? Gratidão a Deus, porque Ainda vai ter o livro de crônicas, tá? É verdade. Bom, eu louvo a Deus pela vida de vocês três. Eu agradeço por vocês terem vindo, aceitado esse convite. Agradeço a família de vocês também, família linda, abençoada. Vi, obrigada também, Vi. Ai, e que tal a gente terminar hoje de uma maneira diferente? Pedir para eles louvarem um hino, fazerem uma palhinha, alguma coisa? amém. Amém? Como uma oração para a gente estar terminando? Pode ser? O Alexandre vai tocar o violão aqui para nós cantar. Amém. A gente tem um hino que quando a gente se Pode vir, reúne, presbítero Silvio, a também. gente Se quiser. sempre gosta de cantar esse louvor. É um hino assim já da família, né? Que quando a gente se reúne, ele não pode faltar na playlist aqui familiar quando a gente se junta todo mundo. E é engraçado porque teve um dia que a gente teve a oportunidade, Deus preparou da gente estar no sítio que minha mãe morava. Ela não tem mais esse sítio, saiu de lá, mas Deus preparou para estar todos lá, né? E quando a gente se reuniu, estava meu pai, a esposa dele, minha mãe, a esposa dela, estava todo mundo lá. E eu me senti tão feliz de ter essa reunião familiar, né? E tá todo mundo em comunhão com o outro, tá todo mundo bem. E nesse dia a gente louvou esse hino, né? E a gente sentiu a presença de Deus ao cantar ele lá, sabendo que um dia, né? Cada um de nós teve uma trajetória lá fora, no mundo, né? Apesar de ter nascido no berço evangélico, os meus pais também. E quando a gente louvou esse hino, a gente sentiu a presença de Deus e o cuidado dele, porque um dia a gente já foi escuridão, mas hoje a gente é dia de sol, né? Então o brilho do Espírito Santo do Senhor mora, né, em nós, e isso traz muita felicidade para a gente, né? Que Deus deu essa oportunidade de estar todo mundo junto e louvar o Senhor todo mundo junto, né? E a gente vê como Deus cuida e como Deus tem momentos especiais na nossa vida, né? E que é para a gente levar para o resto da vida, né? Então a gente vai cantar dia de sol aqui, para que Deus, né, possa continuar iluminando nossos caminhos, continuar abençoando a vida de vocês também, né? Que eu tenho certeza que cada testemunho aqui dá um pouquinho para vocês também, né? Para aumentar a fé, para edificar a fé, né? E daqueles que estão assistindo também, não só da gente, mas de todas as pessoas que passaram aqui, eu tenho certeza que deixaram um testemunho, né? Algo de especial para alguém, né? E que Deus possa alcançar cada um de nós. Amém? Amém. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão.
minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia, Jesus, Espírito Santo. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queria agradecer a presença de vocês também, né? Agradecer a Deus pela presença de vocês, pela família de cada um, né? Hoje é só um pedacinho da família que está aqui, né? Mas Deus conhece o coração de cada um de vocês. Que Deus venha abençoar a vida de toda a família. Então, vamos estar agradecendo. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que cada palavra que foi dita aqui, Senhor, veio de impacto aos nossos corações e àqueles que estão assistindo, Senhor, desses testemunhos. Deus, guarda, Senhor, nos leva em segurança para as nossas residências, Senhor. Nos dá um descanso, Senhor, abençoado, Senhor. E, Senhor, cada um, Senhor, da família Fábio, Senhor, que seja abençoado sem medidas. Porque, Senhor, eles estão aqui, Senhor, realizando a Tua obra. E desde já, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.